Então, hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, porque a gente estava aqui aguardando alguns convidados, né? E eu espero aí que a gente possa realizar uma boa live e trazer, como sempre, mais informação, né? Então, eu peço, agradeço a cada um que esteja entrando aí no chat, né? A Ludmila, que está por aí, a Vera Pinho, tá, a Neriman também, tem aí o que eu lembro, né? Porque eu não estou olhando aqui. Quem mais tem aqui? Deixa eu ver. O João Rodas, enfim, o Alex Santos, o Wagner AP, enfim, tem a Alba Rodrigues está por aí. Bom, eu agradeço a cada um de vocês. E aviso as pessoas que estão adentrando praticamente o canal aqui numa gravação ou coisa parecida, ou que seja a primeira vez, que, por favor, procure se inscrever no nosso canal e deixar esse sininho aí acionado para que seja avisado dos nossos eventos. A gente separou uma matéria, porque durante essa semana muitas pessoas me pediram para a gente fazer uma continuidade aqui com o Marco Gray, né? Sobre aquela matéria que a gente estava falando sobre a Antártida, né? A Antártida é uma matéria bastante abrangente, né? Porque dispõe de diversas vertentes para a gente poder estudar. Então, a gente poderia falar sobre ufologia, até aqui o Alexander está aqui conosco também, porque eu até convidei, porque ele tem alguma coisa que ele sabe realmente da Antártida, né? Eu estou esperando aqui também o Fábio, vou ver se ele consegue trazer alguns slides. Então está na maior correria, então a ideia era fazer praticamente um madrugadão hoje, né? A gente poder parar um pouquinho para falar daquilo que mais gostamos, que é a ufologia. E tenho descobrindo aqui, que eu não é um convidado também do nosso amigo Alexander aí, tá o Márcio também, que foi convidado para dar um pulinho aqui. Então a gente precisava reunir uma equipe boa aqui hoje, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre aquele misterioso assunto que é referente à ufologia e muito mais ainda quando a gente consegue integrar o UFO dentro da Antártida, né? Porque a Antártida praticamente é um continente desconhecido. E às vezes eu fico pensando, caramba, se o pessoal gasta fortunas em torno de fazer uma exploração lá, se fica evitando também que haja presença humana lá, e parece que só alguns países que faz parte de um tratado que são restritos a realmente explorar a Antártida, alguma coisa está acontecendo lá. Sem dizer algumas coisas que vira e mexe acontece aí, que inclusive o Ale, parece que ele tem algumas histórias que poderia contar com a gente. Então eu vou de princípio aí, antes que o Fábio e o Márcio apareçam por aí, eu queria dar uma boa noite aí ao Marco Gray, né, que ele é praticamente o nosso convidado de honra, ele que praticamente deu um toque dessa matéria semana passada, eu acho que ela foi contente, tá? Inclusive eu dou uns parabéns aí ao Marco. Eu queria que ele desse uma boa noite aí ao pessoal aí, Marcão. Muito obrigado aí pela presença. Eu até pensei que você não viesse hoje, você estava bastante ocupado, mas legal de você ter vindo. Pega aí, Marco. Edneu, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal aí da bancada, pessoal do chat. Pô, claro, né? Essa é a nossa cachaça, né, Edneu? A gente não fica sem botar em dia essa conversa sobre a ufologia, sobre a Antártica, enfim, todos os assuntos relevantes aí dessa área fantástica e maravilhosa. Então, nada melhor que uma sexta-feira a gente trocar umas ideias aí com o pessoal, né? Pessoal do chat, é divertido, eu adoro isso. Pois é, Ednel, praticamente o que a gente pode deduzir, né? Um continente aí maior que a Austrália, impenetrável, politicamente fechado, né? Vários países lá, mas todos ficam nas suas bases no litoral, não é permitida aquela entrada para explorar o continente em si. Dizem, né, o que colocam é que existe muitos minérios e recursos minerais naturais naquela área e eles colocam isso como uma proteção, mas a gente sabe que desde 1938 acontece coisas estranhas lá, né? E realmente, se você for pensar, né, Edneu, se é para ter alguma base, alguma coisa fora do nosso planeta, o lugar ideal seria lá, você não concorda comigo? Então gera toda essa polêmica aí que hoje a gente vai debater aí com os amigos aí que estão na bancada. Espero que seja uma excelente hangout.
Segue a nave, Ednei, contigo. Tá, obrigado pela presença. Você disse tudo, né? O melhor lugar aí para ter um esconderijo é ali mesmo, né? No Hangout passado a gente falou sobre aquelas crateras, aquelas grutas monstruosas que tem lá, que é polêmica de muito tempo, né? Eu me recordei também que eu preparei um material, eu não lembro quando foi, acho que em 2012, sobre a Antártida mesmo, falando sobre aquela exploração que estava sendo feita lá pelos americanos, que foi justamente que parece, quer dizer, é uma história meio conspiratória, né, Marco? Como Eu todas. tomo muito cuidado com isso, essa história que encontraram um Vimana de 22 mil anos no continente antártico. Inclusive, você até mostrou aquela nave, né, que está dentro de uma gruta, né, digamos, de uma Suposta, né, Ednei? mas aquilo lá, aquilo sei lá, eu acho que é muito coisa muito especulativa, né? Eu não vou Sim. entrar muito no mérito da questão. Mas se falou mesmo, realmente, inclusive num vídeo, que depois até poderia deixar aqui embaixo, viu, gente? Eu não vou colocar aqui porque é um vídeo feito há muito tempo e ele tem trilha sonora. E hoje no YouTube, qualquer coisinha eles estão pegando no pé. Então não dá para colocar aqui por causa de trilha sonora que tem, tá? Então eu vou ver se eu coloco aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele está em outro canal, que fala mais especificamente sobre uma parte da Antártida. Não fala muito sobre isso, fala sobre invasão extraterrestre, né? E a gente menciona isso. E eu mostro alguma coisa que na época tinha alguma coisa falando sobre que havia essa pesquisa lá, viu, Marco, e o pessoal aqui que está nos ouvindo, Uhum. que eles estavam pesquisando, eles tinham aquele toneleira, né? Aquele tatuzão lá no Ah, jeito para escavação, né? de De escavação, túneis. que eles estavam fazendo a escavação. Aí, quando ocorreu o ataque lá de 11 de setembro no World Trade Center, e quando houve isso aí, já começou a ver um auê inteiro. Então, tinha um burburinho na época que eles tinham encontrado uma Vimana, que seria, as pessoas que não sabem a Vimana, são naves que antiguíssimas, né? Que pelo menos nas literaturas hindus, né, eles falam muito sobre os Vimana. Então falaram, então tinha uma história lá que parece que parecia que era um túnel do tempo. Sabe um negócio meio louco, Marco? Então, Uhum. cuidado com isso. Então falaram que tinha sumido vários soldados americanos, sabe? Então houve aquele ataque no World Trade Center, né? Então acabou praticamente o mundo inteiro desviando a atenção. Isso aí mais ou menos ficou esquecido. Então é alguma coisa que eu reporto, mais ou menos dessa história, apesar que ela parece que tem um cunho conspiratório, tá, Marco? Uhum. Eu não costumo levar muito nessa linha. A nossa ideia aqui é sempre procurar trazer a verdade, né? Mas Uhum. às vezes tem coisa que não adianta, você acaba se esbarrando a essas histórias conspiratórias, né? Então a gente não sabe direito. Em todo caso, eu deixei aberto para as pessoas pensarem. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Alê. O Alê também, né, Alê? Tem alguma coisa que a gente já reportou em outros hangouts já há muito tempo, né, Alê? Sobre essa história daquelas naves que você conhece bem. Então eu queria que depois, com calma, você falasse a respeito disso. Mas antes eu queria que você desse uma boa noite ao pessoal, para depois passar a palavra aqui para o nosso amigo aqui. Tá bom? Pega aí, Alê. Boa noite, amigos da ufologia, né, os nossos companheiros aí de Hangout, e vocês aí da bancada, né, o Marco, o Edneu e o nosso amigo Descobrindo. Até esqueci o nome dele aqui, ó, mas daqui a pouco ele já diz aí. Bom, esse negócio aí da Antártida ele é instigante, né? Ele sempre vai trazer aí inspirações aí para esse mundo aí da ufologia que nós gostamos aí. E eu tinha comentado das Vimanas, né? Eu não duvido muito, porque segundo os textos védicos, né, existiu talvez até dezenas e milhares de Vimanas aí, porque eles viviam literalmente assim, como no filme assim, quer ver um filme de exemplo? Como no filme que a gente vê, por exemplo, aí nesses filmes de Star Wars, assim,
quando os caras vão visitar outros planetas e tem aquelas comunidades e tal, e o pessoal é mais simples tecnologicamente e se mistura com uma tecnologia superior. Assim era a vida do pessoal naquele tempo dos hindus lá. Isso aí está claramente descrito nos textos védicos, é um documento histórico que não adianta alguém dizer, eu não acredito, tal, tudo bem, não pode acreditar, não tem importância daí, porque isso aí está gravado na história. Então não tem como mentir. Então, esse pessoal convivia pacificamente, o que aparece naquele tempo, assim, pelo tudo que a gente sabe das histórias, tinha 3 gigantescas naves-mãe orbitando a Terra, verdadeiras plataformas espaciais que possivelmente, pelo tamanho delas descrito, que giravam em torno de 4.000 a 15.000 quilômetros de diâmetro. Então, essa plataforma poderia ser visto do solo, né? Talvez até, assim, muito claramente, assim, né? Orbitando a Terra. Então, naquela época houve essa tão famosa guerra que ficou conhecida como a Guerra nas Estrelas, nos contos védicos lá, que teve essa guerra entre as 3 naves, né? Possivelmente 3 raças. É engraçado, Ednel, que quando a gente fala aí da Antártida, aqueles caras que denunciaram, né? Os Navy SEALs lá, Valinda Molten Hall, né? Eles comentam dentro das informações confidenciais, né? Obviamente saindo aí do pessoal de agências secretas, aí agências governamentais como a NSA, né? Eles dizem que tem informação o seguinte, que há pelo menos de 30 milhões a 40 milhões de anos atrás, aí, na época que eles julgam aí que essa região também não tinha gelo e tal, eles supostamente dizem que essa época teve o nascimento ou o surgimento de 3 raças dominantes na Terra. E eles dizem isso para Linda Moulton Hall, né? Então, isso é interessante que bate com as informações védicas, né? As Posso dar um informações adendo védicas... aí, Alex? Posso falar uma coisinha rápida, só para depois continuar teu raciocínio? Pode comentar. Então, cara, no Hangout anterior eu estava falando sobre uma teoria que começou da Antártica sobre uma teoria de um astrônomo. E aí a CIA teria feito, através de um projeto de visão remota, uma visão remota de Marte sendo evacuada por 3 gigantescas naves que viriam a se localizar na Antártica na época em que ela era um continente de zona temperada, que não havia gelo. Para você ver como as informações são difusas, mas alguma coisa se encaixa com outra, né? Isso que torna mais enigmático. Pode prosseguir aí. Toca a bala. Não, se encaixa e não se encaixa tão longe, não. Se encaixa perfeitamente. Se você for juntar o quebra-cabeça, por exemplo, se você for pegar ao pé da letra toda a estrutura que foi denunciada pelos os ex-militares, né, aquela estrutura em formato octogonal, né, toda a estrutura dela e tudo como ela se apresentava, eles falaram que era impossível aquilo ter sido fabricado com a presença do gelo. Então, pelos estudos e pelo geólogo que eles levaram lá, né, que foi assim, eles levaram um dos maiores egiptólogos do mundo, né? Ele não quis comentar o nome, talvez para não dar algum problema para ele, mas ele levou assim tudo que se pensar de melhor na área de geologia, egiptologia. Por que eles levaram um egiptólogo? Porque lá dentro, para quem viu a entrevista, né? Quem acompanhou toda a entrevista da Linda, eles encontraram vários hierógrafos, semelhante ao hierógrafo egípcio, semelhante, mas não era igual, né? Tinha alguns traços parecidos. Só que eles não conseguiram identificar de qual era aquela tribo, aquele povo que desenhou aqueles hierógrafos, né? Daí por isso que eles trouxeram um cara perito nessa área para ver se eles conseguiam decifrar as mensagens, né? Aí que eles encontraram o tão famoso Sol Negro, que daí houve uma comparação de um cara que estava assistindo no YouTube, viu o Sol Negro lá e fez uma comparação com o Sol Negro que os nazistas comentavam. E isso para deixar claro
O sol negro que os nazistas fomentavam, não foram eles que inventaram. O sol negro ele já vem desde o nascimento da humanidade. Desde os primeiros povos já se falava do sol negro. Então, o sol negro, além da parte mística, tem uma outra parte por trás, que é a parte que talvez interessa muito mais a ciência, que seria ali, possivelmente, a chave da descoberta da viagem interestelar. Porque essas características do desenho do sol negro foi relatado por um youtuber que entrou em contato com um professor de uma universidade, e esse professor, por ocasião, na época estava passando o canal da Linda lá, né? O professor estava desenhando exatamente o desenho descrito pelos ex-militares que encontraram dentro da base alienígena lá na Antártida. Exatamente o mesmo desenho. Aí os caras ficaram tipo alucinados, né? O cara disse, mandou um e-mail lá para ela e falou, ó, estamos com o mesmo desenho. O desenho que você apresentou pelo denunciante é o mesmo desenho que eu vi na palestra do Dr. X lá, falou o nome do cara lá. Né? E ele apresentou uma teoria de viagem interestelar. E aquele desenho do Sol Negro se representava lá, tinha a ver com átomo e tudo mais, e comentar lá elétrons e gravidade, eu não me recordo, né? Tem que pegar todo o material lá e dar uma estudada. Então Olha, você vê... Olha, vamos dar uma... Desculpa te interromper, mas é o seguinte, deixa eu apresentar aqui o Descobrindo o Mistério. Eu já ia já não, depois você continua, não, o assunto é até interessante, até me perdoe de eu dar uma paradinha, mas acontece que eu precisava pelo menos apresentar o pessoal da bancada, senão ele fica aí esperando, né? Então eu queria que ele reportasse o nome, porque eu estou conhecendo ele, mas eu não lembro direito o nome dele, e eu gostaria que ele pelo menos se apresentasse, como não fui eu que convidei, então me desculpe, eu não sei o seu nome, então eu gostaria que você se apresentasse aí, falasse o seu nome aí, desse uma boa noite ao nosso pessoal aí. Aí, Ale, depois, daqui a pouco você continua aí, o assunto é muito interessante que você está passando para a gente. Então, pega aí, meu amigo aí, Descobrindo o Mistério, uma boa noite aí, espero que você esteja se sentindo à vontade aqui conosco. Pega aí, uma boa noite. Boa noite, senhor Edineu, Marco, Alexander. É uma honra estar presente com vocês aqui, né? Meu nome é Fábio Rocha, do canal Descobrindo Mistérios. Meu canal também ele é voltado justamente para a área de mistérios e áreas, direcionando também para a área agora da ufologia, né? É um assunto muito intrigante esse da Antártida, né? Porque existem várias e centenas de milhares de teorias que colocam esse continente gelado e fantástico no alvo principal dos ufólogos no mundo todo, né? Então, é uma honra estar participando com vocês. Espero estar à altura dos grandes mestres aí da ufologia, né? Que são vocês, que eu tenho admirado e tenho acompanhado ao longo da minha trajetória de youtuber também, no meu canal, o trabalho de vocês, que acho fantástico, né? E agradecer aqui ao nosso amigo Alexander por esse convite excelente e espero somar aqui junto com o grupo uma boa desenvoltura e temos um feedback para os nossos telespectadores aí que nos acompanham. E muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, obrigado. De qualquer forma, você já teve uma vez aqui conosco, não teve? Faz um bocadinho de tempo já, né? Você esteve aqui conosco, por isso que eu não lembrava o seu nome, que eu lembro... na época até eu morava nos Estados Unidos, né? Eu te adotei como Fábio 2, lembra? Sim. Você teve uma participação, acho que rápida naquele momento, por isso que também eu não lembrava teu nome, com o qual eu peço minhas desculpas, né? Mas não dá para guardar. Não, que isso, tranquilo. Até eu achei bastante interessante a colocação, que eu sei que vai ser abrangido o assunto com mais profundidade, mais além, né? Sobre a questão da evacuação ali de Marte, né? Nas teorias aí do passado, enfim, das humanas, que se você for analisar, isso a gente vai discutindo mais para frente no decorrer do Hangout, mas nós não somos os primeiros e também tampouco seremos os últimos, né? Muito obrigado aí, passo a palavra ao senhor Edineu. Não, obrigado aí, obrigado. Aliás, é sempre bom ter pessoas aqui de peso, já vi que você tem uma desenvoltura aí para falar.
Então é isso que a gente quer pessoas aqui apenas para acrescentar sempre alguma coisa, né? A ideia é que eu sempre digo, o nosso canal aqui, a ideia não é ficar querendo impor determinadas coisas. A gente está procurando pesquisar assuntos e tentando trazer, dando uma filtrada e tentando trazer alguma verdade. Agora, é claro, a gente acaba se esbarrando, às vezes, em coisas falsas e até em assuntos conspiratórios, né, que isso acaba andando junto, né, lado a lado. Mas a gente procura estar vacinado em torno disso, né? A gente procura trazer algumas histórias que a gente conhece por aí e a gente tenta aqui analisar. Então, na verdade, a ideia é fazer mais ou menos uma espécie de investigação dentro das histórias que já existem, né? É que, como eu digo, às vezes algumas histórias passadas com respeito à ufologia, às vezes quando cai hoje na mão das pessoas que têm uma metodologia um pouquinho, que vai um pouquinho mais além do que era no passado, a gente começa a notar determinadas falhas, né? Então a gente passa também a descrer em muita coisa também que no passado foi considerada verdadeira, né? Mas não é isso que a gente quer ser contra, que a gente deixa de crer. Muitas pessoas falam até que sobre o meu ceticismo, mas não é isso, gente. Eu não sou uma pessoa cética, eu procuro ter um bom senso para analisar as coisas. Senão não teria sentido a gente pegar, reunir um pessoal aqui que às vezes larga seus afazeres, a sua casa, a sua família, para poder estar aqui, para ficar falando bobagem, besteira, né? Então, já que a gente estamos aqui, vamos tentar fazer um trabalho legal, vamos mostrar a cara aqui de uma forma simples e correta, né? Aqui ninguém tem medo de falar nada, né? O nosso canal aqui ele é limpíssimo, desde o tempo que está aqui no ar, nunca nós tivemos nenhum problema, porque a gente aqui não fala mal de ninguém, a gente respeita todo mundo e respeita as opiniões. Então é isso. Então é isso aí. Mas uma grande, não te cortando, senhor Edneu, uma das grandes chagas da ufologia hoje no planeta todo, né, são os fake news. Sim. Isso vem atrapalhando significativamente o trabalho de grandes ufólogos que trabalham com seriedade e vão a fundo na questão sobre vida inteligente fora do planeta, né? E isso vem atrapalhando drasticamente, porque há muitos canais no YouTube que procuram a monetização e o sensacionalismo, né? E utilizam o fake news para basicamente autopromover-se nessa questão. Isso atrapalha drasticamente e significativamente a ufologia de modo geral, não só no Brasil, mas em vários hemisférios do planeta, né? Pessoas sérias que buscam a verdade são barradas por pessoas que transmitem a inverdade dentro do meio ufológico. Ou seja, isso acaba descredibilizando e tornando muitas pessoas céticas ao assunto chamado ufologia hoje no mundo, né? E abandonando também, né? Porque muitas pessoas acabaram abandonando. Eu mesmo já senti vontade de abandonar tudo isso, né? Porque eu fiquei muito triste com muita coisa que eu vejo acontecer, né? Então eu falei, pô, eu vou voltar ao minhas pesquisas em solitário, sozinho, porque às vezes o que você aprende é bom para você, né? O que é legal quando a gente aprende é que a gente tem a vontade, que nem o nosso canal, de passar para frente, né? Passar para as outras pessoas. Agora eu vou te falar, viu? A gente vai ter um problema hoje que nós vamos ter dois Alexander, né? Vamos ter praticamente dois Fábio, o outro Fábio vai vir aí, então a gente vai ter um probleminha aí no meio campo, mas a gente vai conseguir levar. Mas o que eu digo, gente, você tocou num assunto interessante, porque, veja bem, a importância que tem da gente levar a sério um trabalho. Então, eu acho que aqui no Brasil está precisando, o nosso grupo, ele é pequeno. Eu poderia aqui fazer outros tipos de hangout que podia me atrair milhões de pessoas, né? Porque existem muitas pessoas doentes por aí que tá a cata de sensacionalismo. O nosso canal não. Ele reúne uma bancadinha pequena, as pessoas que acompanham são pequenas também, mas são pessoas fiéis, pessoas que vêm aqui, pessoas que querem colaborar, trazer, e sempre aprende um pouquinho a mais, né? E ver a seriedade, mesmo que nós erramos oportunamente, pode acontecer, mas se vê que a gente existe aquela parte da sinceridade, da gente poder trazer uma informação, a gente procura checar, mas podemos também errar. E a ideia também não é ser dono da verdade, a gente traz aqui para que cada um possa pegar os argumentos e tente formar o seu próprio juízo de valor.
A ideia é essa. Não é você, sei lá, ensinar a pessoa a pescar, né? Não é isso. Ou fazer ela pegar o peixe lá, e você dá a varinha lá de pesca, fala, ó, faz assim, faz assado, se vira. Então a pessoa tirar sua própria conclusão, porque o que eu acho legal da pesquisa é você tirar a própria conclusão, porque sabe o que eu vejo? Eu tenho notado que as pessoas costumam pegar sempre coisas de autores. Então é simples, você pega um livro, lê um livro, você fala aquilo do autor, e daí? Aí você pega outro livro, fala aquilo do autor, e daí? Legal, muito bom, mas você passa a ideia do autor. Você não passa a tua ideia de você ter estudado, sei lá, em determinados segmentos, né? E você fazer a sua conclusão daquilo. Eu, por exemplo, eu coloco a minha conclusão. Eu abro aqui e falo, eu não fico lendo porcaria nenhuma, não. Eu entro aqui, eu não fico aí pesquisando o dia inteiro. Pelo amor de Deus, nem tenho tempo. Então é que eu digo, eu falo aquilo que eu sei, o que eu penso, né? E aquilo que eu não sei, amigo, eu tenho humildade de chegar e perguntar. Então essa é a grande sacada. Agora me diga uma coisa, vamos passar para o outro Alê aqui. É o outro Alê aqui, né? Que está mal confuso. É o outro Alê? Opa, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, sim, o Alexander também. Vamos ver se colocar você vai ser o 2, né? E o Fábio aqui vai ser o 2, porque tem o Fábio 1, que ele faz parte do canal, que daqui a pouco ele está aí, tá? E fica o Ale 1, que o Ale 1 já faz parte da bancada. Então, é um prazer enorme estar aí. Você parece que você já veio aqui uma vez, não veio? Ou não? Já participei. Então, Uma boa você já noite veio. aí. Então, só me perdoe, porque ficar gravando, né, sei lá, a fala e também a imagem de todo mundo, o nome de todo mundo é complicado. Mas eu agradeço a sua presença, você foi convidado pelo Alê, né? E é legal de você estar aqui, né? Espero que você possa contribuir. Eu queria deixar o microfone com você, para você poder dar uma boa noite aí ao pessoal, ao nosso pessoal do chat, agradecendo que a gente possa daqui a pouco dar um start aí, a gente começar a abrir aí a cada um, poder ter a sua fala e falar a respeito. E eu gostaria, depois eu vou passar a bola para vocês, eu queria que vocês tentassem dialogar entre vocês, e eu vou tentar cuidar um pouquinho do chat lá, né? Coitado, que eu não consigo falar com eles, eu preciso um pouquinho, ver se eu consigo trazer alguma pergunta, algum ponto de vista, que eu acho que é importante eles participarem. Então, muito obrigado pela presença, Alexander, tá bom? Pega aí e dá o seu boa noite, amigo. Sim, claro, Edneu. Boa noite, Edneu. Boa noite ao pessoal do chat. Boa noite ao pessoal da bancada. É muito prazer em participar mais uma vez aí com vocês, desse Hangout. Na verdade, foi o Fábio que me mandou o convite. Fazia um tempo que eu não participava, né? Eu gostei muito da última participação que eu tive. Eu só pediria se você pudesse falar um pouquinho mais alto, que a sua voz parece que está um pouco mais baixa aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá melhor agora? Melhorou, amigo. Pode falar. Tá. Estava ao contrário aqui o microfone do celular. Mas tranquilo, galera. Então, o tema é muito bom sobre a Antártida. Gosto muito sobre esse assunto, né? Pelas pesquisas que eu abordo também, que embasa também sobre o programa espacial secreto, né? Muito debatido aí por Carl Good e outros delatores. Eu gosto muito desse assunto e tem muito assunto sobre esse tema, né? Vamos aí. Então, é isso aí. Eu agradeço a cada um de vocês, né? E eu gostaria agora da gente poder dar um start aqui. Eu estava esperando aqui o Fábio, não sei o que houve. O Fábio ele ficou meio enroscado lá com alguns probleminha dele, mas daqui a pouco provavelmente ele vai estar aí. E ele, como sempre, ele é sempre uma figura surpresa. Acredito que ele esteja lá preparando algumas imagens legais para a gente, ele acabou de adentrar. Então, como ele já está banhadinho, eu estou até sentindo o perfume do sabonete, tá? Então é o seguinte, Fábio, aproveita que você está entrando aí, você vai ser o Fábio 1, e tem um Fábio 2 aqui agora, tá? E tem o Ale 1 e o Ale 2, olha só está faltando o Marco 2 agora, e o Edneu 2. Então é o seguinte, queria que você desse uma boa noite aí, Fábio. Boa noite, Edneu. Vou ver se você preparou alguma coisa aí para nos agraciar com as suas imagens aí, para dar uma quebradinha aqui na monotonia
da nossa live. Pega aí. Esse Fábio que tá aí é pirata, viu, meu? Esse cara aí é do Paraguai, entendeu? E é Fábio Arrocha ainda, né? É complicado esse negócio aí, ó. Agora, Dependendo do ângulo, viu, viu, Fábio? A rocha dependendo do ângulo, né? mas é que tá, esses caras que é do Sul não tem perigo, não, ainda mais ainda de Porto Alegre, né? Os caras tá tudo embaixo Che, da coberta, né? Os caras che, já são cobertos por lá. Nada, O, professor. Hoje tá 20 graus aqui, não tem essa aqui não. Hoje tá quentinho, a coisa tá. Aqui tá bom, tá 20 graus aqui. Eu moro em Campo Bom, Vale dos Sinos, região metropolitana. Aqui, assim, eu tô agora só de camisetinha, bermudinha, né? E bem tranquilo. Mas quarta-feira vai ser frio abaixo de zero. Aqui, É, gaúcho aguenta a pressão mesmo, entendeu? Aqui não é para qualquer um, não. olha eu como eu tô aqui, tá vendo? Ó, eu tô também aqui, ó, encapuzado, meu. O negócio tá frio aqui em São Paulo também, ó. Que não tá mole, não. Tá... Marco, você é gaúcho? Eu? Eu não. Marco? Ah, Marco é. De que região, Marco? Marco, ele foi tomar um café, ele não tá aí. não, sou de Porto Alegre, estou ouvindo, desculpe, o microfone estava desligado. Sou de Porto Alegre, mas você deve ter tomado uns quentão aí, porque não tá tão calor assim para ficar de bermuda aí, camiseta. Não, mas Campo Bom é a cidade mais quente do Rio Grande do Sul. Isso é verdade, concordo com você. Meu professor, Fábio, boa noite. boa noite aí, mas professor não, pô. Professor aqui é o, é o Edneu aí, pô. Edneu que deu aula. Eu não, eu sou Edneu que deu aula aí. Então, mas bacana aí, o Marco aí, né? Como falou Marco em duplicidade, né? O Marco aí, na verdade, é um Marco que faz história lá em Porto Alegre, né? Então, com certeza ele aí. vale por dois aqui, né, Fábio? Pô, com certeza ele falou que quando. Ele falou que quando ele fizer história a mais ainda aí, ele falou que vai ter uma estatueta dele no Marco Zero da cidade, Edneu. O que você acha? Mas ó, Legal. com cabelo, hein? Com cabelo. Pô, o Edneu, eu fui promovido pelo Edneu logo na primeira Hangout, velho. Eu era Marco Grey, virei Marco Grey. Aí Puta subi de vida. raça, velho. Ainda bem que o final combina, é Grey. Podia ser outro. Eu fui promovido já na primeira Hangout, velho. Tô honrado. Agora, Alec é um, né? Ale é outro, né? Tá aí o Senna, né? E o Alec aí, né? São bem diferentes. Então, aí não é ao cubo, não. É individual, né? Cada um aí de boa. Boa Bom, noite aí, o Fábio, Alec e o outro. Mas vamos lá, Edneu. vamos startar o Hangout, que daqui a pouco o pessoal vai começar a chiar. Eu nem vi, eu nem compartilhei, eu nem vi. Na verdade, aí o tema aí é como é os paralelos aí da Antártida, né? Isso. Eu não sei, a gente vai falar de pinguim, a gente vai falar de leão marinho, das baleias assassinas. O que você quer falar aí? Eu quero falar de UFO aqui, rapaz. Bom, Pô, mas isso aí tá difícil, mas vamos lá. olha um pouco. Na verdade, eu nem sei, eu peguei o barco andando aí. Eu acho que é legal a gente falar, talvez, mais um aspecto, pelo menos, acho que natural da Antártida, para o pessoal ter uma ciência do que fato tem lá primeiro, para depois a gente falar algumas coisas de UFO, né? Eu acho que isso é interessante, porque tem muita coisa que é natural lá e o pessoal coloca como advindo de outras realidades, né? E outros espaços, digamos assim. Então, acho que isso é legal. Eu tenho alguma coisa que eu não. Na verdade, não tem nada muito preparado. Quem tem coisa preparada aí é o Marco, né? E a gente coloca o que tem aqui, desenvolve, né? Acho que sempre tem um tema bem aberto, né? O fator Antártida. Vamos lá. Então, não sei com quem que estava a bola aí, quem que tava falando, aí, então pode dar continuidade. Daí a gente entra nos assuntos aí e coloca o que a gente tem aqui também. Bom, Então é o seguinte, estamos começando a nossa live agora, depois de 1 hora de apresentação. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar a bola aqui para o Marco, aí ele dá um start aqui, fala alguma coisa, mas vamos fazer o seguinte, gente, como tem várias pessoas para falar, vamos moderar um tempo aí, tá? Para a gente poder, todo mundo poder falar um pouquinho e depois tem a réplica, aquela coisa toda, tá? Para a gente poder falar alguma coisa. Então vamos passar a bola aí. O Ale estava falando um negócio muito legal, que eu queria que depois ele continuasse. Aí vamos pegar o Marco também para soltar o gancho aí, Marco, que você estava falando alguma coisa com o Ale. Então, se você pudesse dar uma continuidade, aí o Ale dá uma segurada depois e oportunamente a gente passa para o outro Alexander aqui e para o outro Fábio aí.
Pega aí, ô Marco, vamos começar contigo, vai. Beleza, acredito que eu estava conversando com o Alê, é que ele estava citando alguns documentos aí teóricos antigos, né? É sempre bom lembrar, gente, que quando a gente fala da Antártica, é uma teoria, porque existem muito poucas evidências, muito poucas provas, mas elas existem, alguma coisa ou outra, você consegue buscar, que corroboram ou ratificam aquela determinada linha ufológica, viu, gente? Mas a base mesmo da coisa ela é uma teoria, uma extensa teoria. E, né, no meio dessa teoria, há depoimentos de pessoas críveis, de pessoas que realmente pesquisam muito a fundo o assunto, que nos fazem pensar realmente, pô, cara, será que isso aí mesmo aconteceu? Aí vem um lá, por exemplo, o Robert Wood, que foi um cara que ajudou a projetar a estação espacial, a ISS, que foi um cara que durante a Guerra Fria foi um projetista de mísseis americanos, e daqui a pouco ele começa a soltar o verbo sobre a Antártica, você tem que parar para pensar, mas não, pô, esse cara falando, ele não pode ser louco, né? Um cara que a defesa americana acreditou nele para fazer suas pesquisas de mísseis, para seleção de materiais de uma estação espacial que é sucesso até hoje, ele não pode ser tão louco no que ele está falando. Então a gente começa a ir juntando, né, esse enorme quebra-cabeça aí. Mas resumindo aí, Fabião, isso é o Edneu, a Antártica é aquilo lá, ela começa desde 1938, nas primeiras expedições alemãs, né, pouco antes da pré-Segunda Guerra Mundial, onde aparece lá algumas sociedades secretas, a Vril e a Thule, que começam a relatar supostos contatos com alienígenas, aí os alemães começam, por meio dessas expedições, a mandar os alemães lá e supostamente entram em contato com uma antiga base alienígena, e por aí vai, aí já vai entrar o Almirante Byrd, e a coisa começa a tomar forma, né? O Alex estava falando alguma coisa a respeito de uma migração de 3 enormes naves, que bate muito com o hangout da semana passada, da introdução que eu e o Fábio aí colocamos, né, Fábio? Então eu queria que o Alex continuasse aquela narrativa que ele estava falando, Fábio. Provavelmente tu vai te lembrar da nossa introdução da Antártica. Segue aí, Alex. Senão eu vou me estender muito aqui. Alex? Oi. Segue a tua raciocínio. E aí, o Fabião? Primeiro falar. Beleza? Não, é o seguinte. Como eu sou um defensor e acredito nos textos védicos, né? Aquele povo indiano é um povo que eu não tenho que duvidar que esse cara. O cara consegue ficar 40 anos com o braço esticado para cima. Então aí você vê o nível de disciplina que eles têm, né? Só que ali já basta para mim, tipo assim, acreditar vamos chamar de místico, assim, nessas coisas místicas. Mas não é... A gente fala místico porque tem a ver com cunho religioso, porque está dentro dos textos védicos. Mas não passa de ser um registro histórico, né, descomunal. E outro, um registro histórico que não foi escondido as coisas por trás das informações, assim como outras culturas, né, que a gente não precisa citar aí, né, por exemplo, a cultura cristã, né, onde foi tipo trocado os nomes, né, uns chamava carruagem voadora e tal, e lá simplesmente foi colocado os seus devidos nomes. E então, nos textos védicos relata 3 espaçonaves, como eu comentei, gigantesca, da extensão aí de 4.000 a 16, chegando até 30.000 quilômetros de diâmetro. Então essas 3 gigantes naves, que não são as Vimanas relatadas, elas eram como plataformas espaciais, ficavam orbitando a Terra. Então esses 3 relatos batem com as ideias que aqueles ex-agentes da Marinha Americana comentou para a Linda Moulton Hall, né? Sobre 3 possíveis raças dominantes, né?
que teriam fomentado toda a vida na Terra, há milhões de anos atrás, muito antes de indiano nascer, muito antes de qualquer povo aí, né? Nós estamos falando de milhões de anos atrás. Então, eles comentaram isso, não importa se, tipo, alguém que está assistindo nós não acredita nisso, né? Porque os caras da Marinha comentaram, mas eles têm informação, cara. Não, mas é legal você colocar o seguinte, como você colocou o ponto, entendeu, que algumas pessoas não acreditam, e a gente está datando de milhares de anos, independente dos sânscritos, né, acho que é legal você colocar, eu acho que dá pelo menos de onde difundiu esse tipo de informação, né, de quem fez essa questão histórica, porque quem na tudo tem um verdade lastro, dentro né? da ufologia começou a fomentar foi o livro do Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Ele começou e difundiu todo esse negócio aí a teoria dos astronautas antigos, né? Então, mas a gente, por exemplo, assim, a gente o gosta... Eric, para as pessoas que quem acompanhou ou lembra, ele não aprofundou no assunto, porque o Eric ele fez uma salada de fruta, né? Ele jogou vários assuntos, várias temáticas e vários povos. Por exemplo, ele misturou os egípcios, os incas, os maia e tal, o pessoal da Ilha de Páscoa, daí misturou tudo, né? Então ele colocou vários, né? Ele tentou aproveitar o máximo esses mistérios aí. Mas o que acontece? Aonde eu tirei essa informação foi o Dr. Dilip Kinlal, PhD em História Indiana. Foi ele que fez a transcrição do material védico e foi ele que fez na transcrição que disse que uma nave tinha 4.000 a 30.000 quilômetros de diâmetro. Porque ele coloca uma outra metragem, se eu não me engano, ele coloca Covos ou Covas, alguma coisa assim, né? Aquela metragem antiga, né? Côvados. Côvados. Então ele coloca dentro dele, só que se você traduzir lá, ele vai dar mais ou menos essas metragens aí. Só que não era... as Vimanas é legal, cara, porque tipo assim, não era todas as Vimanas que tinham essa metragem de 4.000 quilômetros de diâmetro, né? Não era todas, eram naves especiais, né? Então nós podemos considerar que seria a nave dos deuses, né? Na verdade, né, Ale, eu queria que você falasse, as Vimanas, na verdade, elas tinham classes, né? E Tinha. para que o pessoal possa entender, Tinha classe. essas Vimanas era como se fosse uma cidade, sei lá, que nem uma cidade de São Paulo. Seria se me permitem a palavra um momentinho, só para fazer uma correção ali. Sim. Sobre o que o Ale falou ali de Eric von Däniken, né? Lembrando que Eric von Däniken, no livro Eram os Deuses Astronautas, só uma correçãozinha básica, todas as coisas que foram citadas no livro, Eram os Deuses Astronautas, foram todas perguntas, nada de afirmação. Tanto o processo que houve contra ele, que foram 16 processos nos anos 80, sobre charlatanismo ou formação de seita, né? Através de uma religião que surgiu através do livro Eram os Deuses Astronautas, basicamente, foram caídas por terra devido que cada frase descrita no livro vinha se seguindo de uma pergunta com ponto de interrogação. Ou seja, ele não afirmava nada, ele apenas perguntava e a opinião era descrita pelo próprio leitor que lia o livro. Só para dar essa corrigida aí, Ale, não. Seguimos. Sim, daí... Não, o Godinel comentou que, segundo o Dr. Dilip, existia pelo menos 3 ou 4 modelos de Vimanas, sendo que a primeira seria a mais sofisticada, diretamente da tecnologia dos deuses, e a segunda seria entregue uma parte da tecnologia para os humanos, e a terceira seria aquela fabricada pelos próprios humanos, né? Então, essa foi, digamos assim, a mais porcaria, né? Digamos assim, né? A mais inferior de todas. Aquela que só poderia ir... Não, existia essa diferença. A gente vê claramente lá na descrição que tinha essa construída pelos humanos, era aquela movida a mercúrio, né? Tão falada em movida a mercúrio, porque ela capacita... Vamos colocar agora essas Vimanas aí, já que eu estava levantando esse assunto, essa lebre que era a respeito daquela Vimana de 22 mil anos, na época lá do World Trade Center, né?
Vamos colocar essas vimanas aí dentro daquela história, Ale, para a gente entrar no segmento aí antártico, né? Que eu acho que é o tema. Inclusive Sobre a suposta, Antártida. Tá, deixa a, contigo. a suposta nave da suposta também Apollo 20, né? A gente não tem, pelo menos, registro histórico que isso aconteceu, apesar da minha. Eu sempre tenho um pé atrás que a NASA sempre continua as missões em anonimato, né? Quem garante que eles não continuaram, né? Quem garante? Ninguém garante. Então, digamos que seja a verdade aquela missão Apollo 20. Aquela nave que é mostrada lá seria ela uma das Vimanas, porque tão descrita a Vimana, né? Porque aquela nave ela tem 4.000 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. Eles colocaram lá o prédio do World Trade Center, ficou assim igual uma formiguinha na altura da nave. Então, a Torre Eiffel, né? Eles colocaram vários, assim, até as pirâmides, jogaram tudo dentro, assim, não conseguiu cobrir nem um terço do tamanho da nave, aquela da Apollo 20, né? Tão famosa aí, mostrada aí nos vídeos e tudo mais, né? Daí, o que acontece? Só um adendo aí, sem dizer aquelas naves, né, que foi apresentada pelo Bob Dean nas suas palestras, né? Aliás, Bob Sim, Dean, eu acho que em outubro passado agora, né? tinha em torno de 1.500 a 3.000 também. É isso aí, tá. É a nave charuto, né? Em formato de nave charuto. Então, se a gente for verificar assim, fazer uma análise bem fria mesmo, a partir do momento que você tem tecnologia para poder estar fabricando naves fora da órbita terrestre, né, utilizando o espaço para a fabricação dessas naves, o espaço é o limite, né? Ou seja, não tem limite. Então você pode construir uma monstruosidade de nave, né? Porque você teria espaço para isso. Você teria todas as mordomias, né? Então, uma vez que esses povos com certeza atingiram esse nível, eles poderiam muito bem construir esse tipo aí de nave aí muito facilmente. Então, eu acredito que esses objetos, ele tem essas histórias todas têm uma conexão muito grande assim com tudo isso. É um grande novelo de lã aí que nós temos que destrinchar ao longo das décadas, dos anos que vão passar, né? E não vai ser fácil, cara. A gente sempre fala que falar de ufologia, os caras acham que é muito fácil. Não é a coisa mais difícil do mundo, cara. Eu acho que é um estudo que mesmo usando todas as disciplinas da Terra, você não vai conseguir descobrir todos os mistérios, porque envolve muitas coisas, envolve entidades, religião, pessoas e uma série de coisas, né, que a gente vai juntando, você quebra-cabeça. Então, agora em relação que lá que você comentou, Ednel, eu não estou por dentro desse assunto na realidade da tal da Vimana na Antártida, né, porque eu não, tipo assim, não tenho material sobre isso, mas posso dar uma pesquisada. Porque a minha ideia de pesquisar a Vimana foi por... Isso, viu, Ale? Eu acho que essa história aí, o pessoal às vezes se aproveita, né, de um momento frágil, né, que nesse momento o mundo estava vivendo um período bastante complicado, né, que foi o ataque de 11 de setembro, né? Então tinha essa história rolando, realmente, sobre os pesquisadores na Antártida. E logo depois aconteceu mil coisas, que é justamente aqueles assuntos que a gente aqui no princípio a gente falou, até que o Fábio 2 aí falou perfeitamente bem, sobre aquelas conspirações que o pessoal sempre fazem, né? Eu, por exemplo, nunca acreditei muito nessa história desse Vimana, nunca acreditei naquela foto que foi apresentada até pelo Marco da outra vez, né? Que a foto ela que retrata bem. Agora, que houve. Esse tatuzão lá na Antártida houve, porque tem fotografias, né? Sim. Tem fotografias de lá. Então, poxa, um equipamento daquele monstruoso lá que estava fazendo lá. Só para concluir o raciocínio, eu digo assim, ó, isso é uma confiança que eu tenho assim comigo e eu tenho absoluta certeza que se procurar, encontra. Eu duvido muito que se um dia aquele gelo todo secasse, nós não íamos encontrar aí
não só construções, como também naves congeladas. Isso é uma confiança que eu tenho, assim, que eu acredito que, cara, não, por quê? Porque, veja só, Mas, Alex, você tem que ver o seguinte também lá, né? vamos supor o seguinte, se essas naves existiram nesses períodos, e elas pudessem ter ido para essas regiões e ter ficado por lá e o gelo cobrisse, quem é que garante que elas não estão lá debaixo do gelo? Aquilo lá são quilômetros de profundidade, cara. Nós não temos maquinário, tecnologia para estar fazendo essa vasculhação, né? Vasculhar assim a níveis, sei lá, com material, uma tecnologia tectônica, sei lá o que, para poder fazer isso. Nós não temos isso. Posso fazer um comentário, Alex? Pega um pouquinho, o Fábio quer falar um negócio. O que é, Fábio? Não, o que eu ia falar é o seguinte, a gente tem tecnologia para rastrear. Se você tem uma nave de uma grande dimensão, se for um metal conhecido, numa questão de você estar fazendo um espectro dela aqui, digamos assim, né, acho que pelos meios de satélites, e até mesmo acho que algumas ferramentas que o homem tem, né, porque a Antártida foi, já em alguns lugares, você teve muitos equipamentos que o pessoal, vamos supor, você pega uma tuneladora, né, você imagina que é gigantesca, você tem que estar levando ela em partes, porque até um quebra-gelo para entrar ali, dependendo do lugar que você está, é impossível. Então você tem que ir pela costa. Fábio, você não Oi? tem foto? Eu estou preparando alguma coisa, Edneu, aqui, né? Como Mas assunto. você vai apresentar alguma coisa aí de foto? Vou apresentar. Tem umas coisas aqui sobre as Vimanas, eu peguei 4 fotos aqui. Deixa eu só concluir aqui uma quinta, que já dá para a gente falar alguma coisa, né, relativa a isso. Mas o que eu penso é o seguinte: você imagina uma tuneladora que é gigante, são toneladas e toneladas, e um guindaste, né, porque tem muita coisa dela que é sólida. Para você levar uma tuneladora e outra, a gente sabe que a geologia pelo menos ali do continente antártico, é muito rochoso. Então, o desgaste ali dos discos, Edneu, seria uma coisa assim fora da realidade. E outra, você tem o fator gelo também, né? Que você imagina, você vai ter que ter um aquecimento para alguns motores, para alguns mecanismos. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre esse tipo de coisa que é muito maior do que a gente imagina, né? Então, antes de pensar de levar uma tuneladora para lá, pode falar, Leque. Ali, um colega nosso ali disse, o Sérgio Gabira, média de profundidade 12 quilômetros. Então, é o que eu te falei, cara, nós não temos tecnologia, não adianta. Se tem alguma coisa escondida, não vai ser tão cedo que vai aparecer. Assim, pelo menos se tiver em profundidades maiores, né? Olha, o que eu penso é o seguinte, tem muitos relatos aí, correlatos, que falam que na época aí do segundo Reich, né, exploração, indo para o terceiro, isso é uma coisa que a gente não tem certeza de nada, a gente tem uma falácia e algumas coisas que a gente lê em livro, o que você vê na internet, algumas pessoas aí que acabam dando seus depoimentos, mas eu fico imaginando, se o Lago Vostok, os caras têm um mapeamento pleno dele, né, isso você consegue fazer, né, os próprios satélites que a gente tem aí, sondas que são mandadas para outros planetas, né, você tem um mapeamento inteiro de Marte, né, eu posso falar, mas a geologia de Marte é completamente diferente hoje da Terra, mas você tem mecanismo para você fazer esse tipo de sondagem, tá, isso é inegável, porque se você faz em Marte, como é que você não vai fazer aqui na Terra? Mas não tem, seria a mesma coisa de dizer que os caras conseguiram ir nas Fossas Marianas, que só conseguiram ficar 1 minuto nas Fossas Marianas antes Não, mas ali é pressão, Não, isso é esmagado pela pressão. Mas vamos pensar o seguinte, vocês falaram de tuneladora. Eu acho muito difícil uma tuneladora, pelas condições do continente, né, completamente glacial, suportar. Outra, se a gente for falar de Vimanas, vamos colocar, como você falou aí, 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros, né, uma Vimana, se você tem ali uma coisa dessa natureza, pode ser o material que for, você vai conseguir ver alguma coisa relativa a isso. É quase que impossível a gente dar uma afirmação dessa e com toda a exploração que já há ali, acho que já seria visível uma série de coisas. Então você pega as Vimanas, por exemplo, vamos dar um exemplo, esse aqui tá ilustrativo, mas tudo bem.
Você vai pegar aqui, ó, a hélices na lateral. Que nave, o mecanismo, uma civilização avançada, vai ficar com uma coisa mais ou menos isso aqui, tá? Tudo Nada a bem que é ver isso aí, ilustrativo. né, Fábio? É nada a ver isso. Uma proporção, então, uma proporção embaixo. Aqui você pega uma estrutura, entendeu? Vamos colocar um mausoléu aí que os caras acabou fazendo das naves que tinha, tudo bem. Aqui você já tem uma cápsula, muita gente que pegou isso aqui, fazendo uma comparação como se fosse, vamos colocar aí, o módulo da ISS quando volta, de retorno, né? Então, eu acho que tem muita percepção que muita gente faz o criacionismo aí, e acaba colocando. Agora, nessa pintura rupestre que nós temos aqui, já dá uma outra qualificação, né? Relativa a isso. O que você acha que pode ser isso aqui? São ondas que eles viram, que acabou fazendo? Que seria? Né? Porque os desenhos, a grosso modo, é difícil. Você vê uma escada, né? O cara está subindo pela escada aqui como se fosse uma espécie de sei lá, de uma rede que eles interpretaram, né? Ali em torno da nave. Então é muito substancial. Tudo bem, válido esse tipo de coisa, sim, eu acho que isso é histórico, tá ali. Né? Primitivo Agora você também, pega né, aqui, Fábio? Primitivo. claro. Agora você pega aqui, ó, um outro desenho também de Vimanas, né? Que você vai pegar aí mais uma questão indiana, né? Que você acabou também, né, sendo configurado de uma maneira, você vai pegar toda uma questão dos deuses lá, bate, aí você vai verificar aqui a nave, como funcionava, legal, bacana, é ilustrativo, mas como é que a gente vai dar uma afirmação disso? Não tem como, né? Agora, olha isso aqui, ó, um Gas Studio aqui, né, que ele fez, como seria uma Vimana, né? Alguém tá com o áudio aberto aí, se puder dar uma fechadinha, acho que é o Bala. Bala? E dá uma boa noite, né? Acho que como chegou aí o chefe Bala, o Rafael aí, dá uma boa noite aí, chefe, para nós aí, bacana aí de você ter entrado aí. Acho que ele saiu, daqui a pouco volta aí, caiu. Então, aí o que acontece? Você vê aqui uma questão ilustrativa de uma Vimana, né, mais século XXI, né, como seria, mesmo assim, bem superficial, né, para mim isso aqui lembra mais um drone, né, do que praticamente uma Vimana. Aí você vai pegar do lado, mesma coisa, Stonehenge, a mesma Vimana que a gente colocou no início. Tudo bem, a gente tem um relato, isso aqui, inclusive aí, perto aí do Marcos, né, que aconteceu, de uma Vimana parecida dessa, que o cara falou, não, era praticamente aí uma pirâmide, né, o sistema dela era grande, acabou-se muita gente vendo isso, né, tudo bem, ali já é uma outra situação, mas as pessoas confundem muito, né, acho que uma coisa da nossa realidade de outra e quer fazer um comparativo, é difícil, porque aqui a gente está dando só suposições, né, e tirando talvez um pouco das discrepâncias, mas uma nave muito grande, a gente já tem que verificar o fator gravitacional, porque a Terra vai atrair, então você tem que ter um mecanismo muito bom antigravitacional para ela não colidir aqui. E outra, você imaginou o caos que não vai causar, principalmente nos pássaros, né? Se os pássaros vêem um negócio desse, que é estranho, que eles têm um radar sensorial, tudo disso, você já vai ter uma grande dispersão. Então, para uma nave grande de qualquer tamanho aqui, o efeito é praticamente instantâneo, né? Não tem nem o que dizer. Agora, imagine naquela época, você não poderia ter, eu nunca vi isso, e eu acho que é uma coisa que é evidente. Você não poderia ver uma nave, talvez, gigantesca, como muita gente afirma aqui, por exemplo, povos locais, fala, olha, eu nunca vi tanto pássaro voando num desespero para cá. Você tem toda uma questão, né, voltada a isso, que seria observada. E a gente não vê isso. Por exemplo, olha aqui, uma Vimana. Isso aqui é colocado como uma Vimana, né, gigante. Como uma retratação, usando a própria geologia do local para construir uma questão de algum povo que estava ali, acabou fazendo isso sim, porque você acha que uma nave vinda de outro lugar vai ter uma erosão, vai ter tanta característica dessa, você vai ver aqui em cima uma coisa tipo de um concreto que eles utilizavam na época, né? Eu acho que a gente já tem as respostas. Agora, a gente ficar imaginando, você acha que um negócio desse tamanho, tudo bem, uma civilização
muito avançada, pode fazer um negócio desse, levitar, flutuar, voar, pode, claro, se eles tiverem tecnologia, mas para quê, né? Você imaginou o trabalho? Seria mais para dar uma satisfação para o povo ali, de falar, olha, agradecemos o seu presente, a gente vai fazer voar, vamos fazer ele levitar, né? Ou o que seja, né? No mecanismo que eles têm, o tecnológico, e depois a gente vai colocar no lugar. Poxa, acho que um ser avançado ele daria um presente, ou daria, olha, tá vendo ali a sua colheita? A gente vai dar a gente tem um tipo de semente, ou a gente pode estar mudando o leito do seu rio, faz isso aqui que vai melhorar. Eu acho que seres Mas avançados... isso daí pros Permite-me a palavra um pouquinho, por favor? Pode concluir aí, pode falar. Bom, assim, eu tenho visto, assim, Fábio, essas fotos que você sabe, eu sou formado em teologia e filosofia, né? E estudo uma dinâmica de vários sentidos. Porque, para mim, as dinâmicas do entendimento, em sentido tanto da ufologia, ou a nível de espiritualidade, ou seja, qual for a dinâmica do assunto abordado, se tratando a nível da antiguidade, ou de povos, civilizações, ou enfim, que viveram ou estão ainda, né, ou estarão no futuro, enfim, o que passou pela Terra, né? Há indícios, tanto indícios arqueológicos em sistemas de sedimento, até você mencionou lá na Antártida, lá sobre a perfuração, né, uma perfuratriz bem grande que foi enviada para lá e tal. Lembrando que lá também o solo é bem rudimentar, porque as camadas sedimentares, pelo próprio acúmulo glacial que tem no local, elas ultrapassam de 12 quilômetros de gelo, né, mediante abaixo de rocha vulcânica, que houve uma drástica mudança de polaridade planetária há mais de 20 mil anos atrás. Mas eu discordo de você, Fábio, porque é o seguinte, não tem como ser 12 quilômetros. Mas sabe por que não tem como ser 12 quilômetros? Porque é o seguinte, você tem uma geologia ativa lá. Só para concluir, Fábio, assim, eu tenho na minha família, eu tenho 2 geólogos, inclusive um recém-formado agora na Universidade da Unipampa do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente conversou muito sobre sedimentos, porque, por exemplo, a cidade de Caçapava do Sul, lá nas minas do Camaquã, é um dos lugares que tem maior índice de aparição ufológica aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, conversando sobre formações rochosas, enfim, e caímos no assunto da Antártida. Inclusive, a gente estava pesquisando sobre questões de uma anomalia eletromagnética que apareceu lá, que possui mais ou menos cerca de 20 a 30 quilômetros de extensão, quase no meio do Ártico, né? Então, eu estava pesquisando sobre esse assunto. Só um momentinho. Essa anomalia que você está colocando foi a anomalia detectada no Lago Vostok. Tá? Exatamente. Isso é no meio, na parte central ainda. Mas sabe por que eu discordo? Não tem como você ter Mas só para concluir, Fábio, o raciocínio, para não perder a linha, né? Então, assim, ó, esses monumentos antigos que você está mostrando, as fotos aí que são de possíveis vimanas, né? Houve numa época da antiguidade, isso é registrado a nível arqueológico, várias tribos do planeta da antiguidade registraram esse evento, um evento em comum, que foi o evento chamado extinção em massa, que foi um dilúvio global. Isso não é na Bíblia que eu estou falando, tá? Não é nada a ver com Bíblia, né? Só que vários... Isso aí é o tempo... Então, mas só para te cortando para falar... Mas assim, ó, não, é só para concluir que eu quero só dizer das irmãs. Só para concluir, olha só. E esses monumentos antigos, tanto as pirâmides, quanto essas supostas formações rudimentares piramidais que foram espalhadas por vários continentes do planeta, né? Isso retrata mais dessa época. Ou seja, seria uma espécie, segundo um professor meu de teologia e filosofia que falou, seria que a gente pesquisou várias fundo, inclusive os contos de Gilgamesh, né, que tratam bastante sobre o assunto de Vimana também, né? E então isso seria mais como um abrigo para tentar fugir do tal cataclismo, né, que foi construído, que foi previsto que aconteceria, né? E uma era de evento de extinção em massa,
que acabou não funcionando e acabou reduzindo cerca de 95% da população humana naquela época. Ou seja, então, só que com o passar do tempo, no passar das traduções, no passar dos entendimentos de cada um, né, isso foi mudando e foi criando uma certa figura a respeito do assunto. Né? Evidentemente que o povo da antiguidade possuía tecnologia. Por isso que eu mencionei aqui para o Edneu, até não fomos os primeiros e tão pouco seremos os últimos. Né? Evidente que existe vida fora da Terra, isso é incontestável. Né? Só que nós não podemos discriminar ou menosprezar a raça humana e a capacidade do povo antigo, né, de criar tecnologia, né, tanto porque eles estavam muito mais próximos da primeira criação, ou seja, do primeiro projeto, ou seja, do primeiro implante extraterrestre, se foram implantados no planeta ou não, enfim, eles estavam mais próximos do nível do conhecimento superior, se você for analisar, do que agora. Por exemplo, essas obras que você vê em fotos que são da antiguidade, elas só sobreviveram com o tempo porque são feitas de materiais rochosos e extremamente fortes. Agora você pega, por exemplo, dando um cataclismo na nossa era, na nossa época agora, com a nossa tecnologia que a gente tem, que reduz basicamente 95% da raça humana, tá? Com os prédios que a gente tem. Você acha que daqui a 1000 anos vai ter vestígio da nossa espécie? Da nossa civilização? Ou daqui a 2000 anos, ou 3000 anos, ou 12.000 anos, não vai ter nem um farelo de nada. Pode ter um plástico, alguma coisa, enfim, sei lá, mas pode ser que não, entendeu? Sobrou fragmentos de uma era, de uma época de ouro da humanidade que havia tecnologia e talvez até possivelmente tinha contato extraterrestre com outras espécies, né? Só que isso basicamente, eu acredito que isso é tecnologia humana, né? Essas vimanas aí que ficaram na Terra, quando o continente gelado, por exemplo, se tornou gelado, houve uma inversão não estou falando de Nibiru, de nada, né? Só que a Terra saiu do eixo, porque houve um cataclismo que causou isso, né? Isso é prova científica que o Ártico, ele congelou quase instantaneamente, tanto que tem vestígios de animais e vegetação que foram congeladas basicamente instantâneo. Tá, né? então agora deixa eu pegar teu gancho aí só um pouquinho. Isso aí dá pano pra manga, porque é o seguinte, se a gente começar a falar nisso, vamos lá, Não, porque é legal voltar para o assunto seguinte, Marcos. Colocar de novo os trilhos onde a gente estava, tá? Deixa o Marco aí que ele quer fechar um raciocínio. Então, só o seguinte, deixa o Bala, né, o Rafael aqui dar uma boa noite para nós, que ele caiu e voltou. Então, Rafael, dá uma boa noite para nós aí, obrigado pela presença aí, pela participação e também pode aí dar os seus relatos para nós aí. Agora, acho que estão me ouvindo agora, né? Sim, alto e claro. Vai desligar o microfone. Eu tô ouvindo aqui o pessoal, tem mais gaúcho aí pelo jeito aí, né? Tá dominado aqui, o sul tá em peso. Eu ouvi falar em Minas do Camaquã, que seria o lugar onde mais tem incidência de objetos voadores não identificados. É um lugar que tem bastante coisa lá e muitas relações com essa questão geográfica ali, né? Mas não é um lugar que tem mais incidência no Rio Grande do Sul. A gente pode falar disso depois, eu quero acompanhar o raciocínio dos companheiros aí, que tá muito bom. Hoje tá bom para aprender bastante coisa aí. Bom, Vamos obrigado lá. aí, Bala, tá? Pela sua presença. Então, e só para concluir, Marco, sabe o que acontece? A gente tem um relato, se a gente for colocar essa questão voltada a congelamento, o que aconteceu, a gente vai ter que falar da época, e só que isso aí é complexo falar, da Terra, bola de neve, né? Então, o que acontece? Né? Se for para esse tema, a gente desmistifica muita coisa aí, mas tem muita coisa que eu falo, acho que falácia gera falácia. A gente tem que ir para os estudos de acordo, porque geologia é uma coisa que é exata, né? Principalmente no nosso planeta. Né? Isso aí é mais já que, digamos assim, desmistificado em muitos aspectos, não na totalidade, mas em muitos aspectos. Agora, a Antártida, como ela tem um vulcanismo muito grande, a gente falou até no último hangout aqui, mais de 91 vulcões, né? Você tem toda uma questão geotérmica grandíssima, não teria a menor possibilidade de você ter 12 quilômetros de gelo para baixo, né? Você tinha que ter um oceano, o Lago Vostok, vamos supor assim, o maior ponto que conseguiu ver dele é praticamente ali, vamos colocar
vamos ser bonzinho, vamos arredondar para 7 quilômetros, né? Então você imaginou mais 7 para baixo? Acho que é muito difícil isso, né? Então isso aí, por si só, a conta já não bate, né? A gente pega Fossas Marianas, pela uma questão de geologia correta, são 12 quilômetros, mas tem pessoas que falam 17. Mas aqui, cientistas, geólogos, bem classificados, né? Eles colocam isso, 12, mas o pessoal insiste em falar 14 a 17, mas tudo bem, a gente não vai discutir. A gente tem que pegar aqui a questão científica real e atual aonde nós vivemos, né? Então, é claro que às vezes a gente gosta de colocar um númerozinho maior, chama atenção, mas vamos falar a questão certa. E outra, como está falando de Vimana na Antártida, tudo bem, a gente sabe que ali é um continente específico para os nossos amiguinhos, digamos assim, se pode chamar de amiguinho ou não, né? Os frios, que estão numa gelada maior ainda, é o melhor lugar para você se esconder, você fazer, porque tudo é difícil. Menos 86 graus, né? Que praticamente você pode estar tendo lá no inverno severo, é complicado. Tanto é que tem muita gente, expedições que vão para lá, nos navios que ficam atracados, digamos ali, o pessoal fica no quentinho, né? Agora, você imaginou você fazer uma pesquisa, você pega lá um snowmobile, vai pegar 6, 7, 15 quilômetros, 20, que seja dentro, mas e como é que não funciona o gelo? Toda uma questão variável, né, que você tem ali, socorro que é difícil, então tem muita coisa. Agora uma tuneladora, ir para lá e fazer tudo isso que o pessoal acaba colocando para nós é praticamente impossível. E será que seria autorizado? Se você tem um continente que é tão envolto em mistérios, e a gente sabe de uma série de coisas que a gente não pode falar que a gente não tem prova, a gente escuta e conserva, vamos falar aquilo que é consciente. Você acha que uma civilização avançada ia falar, amigo, aqui não, vai furar lá onde você quiser, lá na frente, aqui de maneira alguma, vai lá incomodar os pinguins, a gente você não incomoda. Então eu acho que uma civilização avançada, simplesmente eles não vão ligar. Eles vão falar, olha, o cara vai pegar aquela parte ali, poxa, o motor dele vai sobreaquecer, as brocas que eles têm, as melhores de diamante possível, não vão nem cortar a pedra, porque a temperatura que vai estar, a dureza. Então, eu acho que a gente tem que pegar o que a gente tem aqui e usar uma opção já viável e falar. É a mesma coisa. Vai pegar uma broca aí e vai furar ela direto numa superfície a menos 20, 30, 40 graus, vai ver o que acontece com ela, né? Ela vai quebrar, né? Ela vai quebrar. Agora, o pessoal, se você para cortar granito aqui, você precisa ter água pelo aquecimento, você tem uma inversão lá, né, que se torna mais difícil. Então a gente tem tantas respostas e não tem. Às vezes o pessoal fala, puta, que chato, quer falar só a verdade, não é falar a verdade. É que aqui a gente quer discutir sempre de maneira não convicta, mas com bons paralelos, né, e de acordo com a nossa ciência. Então é isso. Segue. Bom, posso falar. Posso dar uma palavra, Fábio? Só um adendo. Quem pode? Deixa o Senna falar rapidinho, aí depois do Senna, daí você fala, Marcos. Não, é só uma questão que eu queria colocar aí, Fábio, com relação à Operação High Jump, certo, dos Estados Unidos, que ela operou, no caso, bem após o final da Segunda Guerra Mundial, certo? Ela deu início em 1946. Então, é uma questão de objetivo. Se você está no fim de uma guerra e você sabe que seu inimigo foi para aquela região, então é óbvio que você vai criar uma operação, desde que seja secreta ou não sei, e mandar o seu exército para lá para fazer uma verificação se realmente há algum indício que eles foram para lá. Então, eu sei que você falou que não tem nenhuma prova, tal, que teve alguma coisa na Antártida, mas, meu, para mim, pelo menos para mim, isso é uma prova, você entendeu? Que teve essa relação dos Estados Unidos para lá bem no final da Segunda Guerra Mundial. E se os nazistas foram para lá e eles ocultaram essa operação High Jump depois do que ocorreu, olha, para mim tá claro esse tipo de situação, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Beleza. Ó,
para te dizer o que foi a Operação High Jump, tá? Foram 6.500 homens, um navio capitânia, um navio catapulta, um submarino, 2 fragatas, 2 navios de apoios, 2 porta-aviões, um navio cisterna, um navio quebra-gelo e um navio petroleiro, amigo. Tá? Então, Isso aí foi a Operação High Jump. Mas o que eu queria dizer, realmente, para complementar o raciocínio do Fábio, é o seguinte: a gente está pressupondo de uma descida de extraterrestres há no mínimo 60 mil anos atrás na Antártica, tá? Então, esquece as vimanas, porque elas nem existiam naquela época, tá? Elas podem posteriormente ter caído lá. Então, a gente já vamos tirar esse caso das vimanas já de lado, tá? Pelos livros antigos e arqueologia ufológica, entre aspas, Fábio, vamos colocar assim, o que encaixa na história da Antártica? Que essa civilização extraterrestre teria descido nesse continente e começado um trabalho genético em cima do que tinha aqui de Neandertais, certo, Fábio? Só para terminar um raciocínio bem rápido. Então, através de trabalho genético, eles teriam evoluído o homem. Ponto. Não vou me estender mais. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Para construir uma nave de 4.000 quilômetros, não importa a tecnologia que tu tem, olha o tempo que tu vai levar para construir uma nave dessas. E isso não importa para qualquer civilização que seja que tenha tecnologia. É muito tempo. Porque é uma coisa muito grande. Pô, a gente para construir um submarino hoje aqui, os caras levam 10 anos, um porta-aviões 15 anos. Então, a gente tem que pensar de uma maneira... O único ponto de vista, e eu concordo com o Fábio no que ele diz, a gente tem que ter um modelo, né, daquilo que vai raciocinar, deduzir. Então, o que eu acredito, a minha visão é que sim, realmente existiram naves. Que elas possam ser grandes, possam, mas não num tamanho como esse, porque elas levariam séculos para serem feitas. E no caso da linha aqui, pelo menos na minha opinião, que eu sigo da Antártica, é que essa aterrissagem, esses alienígenas, eles vieram, e a própria ufologia arqueológica, a arqueologia, você pode ver que elas não dão uma quantidade de tripulantes, uma quantidade do que veio para cá. Então, eu pressuponho, a minha percepção, é que sim, eram mais de uma nave, possivelmente, mas que você precisa trazer uma série de tecnologias consigo, né, para habitar um lugar. Você tem que trazer maneira de criar metalurgia, componentes, laboratórios, e por aí vai. Então a tripulação deve ser reduzida e a quantidade de equipamentos deve ser muito grande. Resumindo, minha opinião, gente, tá? Isso lembrando, ô Marco, isso lembrando de uma percepção humana, né? Uma percepção humana, a nível humano, tendo essa percepção dizendo que, Mas evidente que se nós migrássemos para um outro planeta, evidentemente estaríamos levando tudo isso, todo esse equipamento mas de o que eu massa, estou né? querendo dizer é que a percepção é que se uma civilização é adiantada, ela vai gastar recursos, ela vai gastar tempo, ela vai gastar energia do mesmo jeito. Entendeu? Olha, eu quero entender isso, eu quero que vocês me expliquem. E da onde é essa base científica, se é caso é científica, ou é apenas teórica, suposição de cada um? Ou... É o seguinte, você não está entendendo aqui, dá licença. Simples, amigo. É que está tendo controvérsia, a ideia não é essa. A ideia é esse questionamento que até está falando de Vimana, a gente apenas fez um levantamento de alguma coisa que tem das escrituras védicas, principalmente, né, que falam muito sobre isso. A gente apenas mencionou e acabou alargando o espaço, falando de Vimana, falando dessas naves monstruosas, falamos até do Bob Dean, que fala a respeito dessas naves e tal. Mas o foco aqui não é isso, né? A ideia não é a gente ficar questionando essas naves se é ou não. Porque, pelo que me pareceu, me perdoe dizer, tá, com toda honestidade, é que tudo bem, você tem até um interesse interessante, mas, poxa, você está tendo a visão de humano, meu. Se você tiver a visão de humano, amigo, é claro que é impossível para o homem isso. Mas a gente está pensando na visão do humano,
Então, você está colocando a visão do humano. Tá certo? Para nós humanos, construir uma nave de 2.000 quilômetros é praticamente impraticável. Mas isso não quer dizer que não possa haver uma civilização que possa fazer isso. E isso, as escrituras védicas, se é verdade ou não, não se sabe. Mas existem projetos monstruosos que foi feita na antiguidade, são documentos que já foram estudados em universidades, até, se não me engano, francesa, foram estudadas, e documentos mesmos autênticos que tem. Isso é verdade, Ednei, eu concordo realmente com você. Agora eu vou falar, calma. A gente sabe que realmente nós somos pequenininho e que a gente está aqui aprendendo. Então, nosso canal aqui está sempre numa certa liberdade para poder ter esse leque de aprendizado, que eu acho que todo mundo aprende. Então, mas a ideia é essa. Então, eu queria deixar aí que vocês continuassem. Apenas eu dei aqui mais ou menos o que eu penso a respeito, né? E eu acho que a gente tem que voltar para o gelo lá, meu. Viu, Ednei? Então, assim, tive acesso a alguns documentos lá, enfim, que são altamente questionáveis, porque são meio proibidos. Então, mas é motivo para você ver essa língua votan, meu. Então, o que acredita-se que essa língua seria a língua até praticada pelos atlantes. E tem uma pedra chamada Pedra Bizante, tá? Essa pedra, ela retrata do período de 12.000 anos, né? E nessa escrita, ela é um idioma... Agora, meu, vamos voltar lá para a Antártida, meu, senão o negócio vai pegar. Mas ela menciona partes do hemisfério do continente perdido, né? Muitos chamavam de continente de Mu, certo? Mas retrata-se o continente antártico, conforme o desenho direcionado nesse mapa. E tem alguns mapas também lá no Vaticano. Oi? Eu sinceramente, amigos, eu tenho minhas dúvidas sobre aquelas de UFOs aqui no Brasil, mas tem vários casos aí que a gente pode citar, né? Inclusive, esse aí é a novidade, agora tem que ir atrás, bicho. Até porque eu estou fazendo uma coletânea aqui de casos, informações aqui, uma pesquisa que me encomendaram, e isso aí vai ser uma boa. Acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, Ednei. Não, para mim tá o suficiente, né? Eu acho que eu não exigi muito. O que eu gostaria é o seguinte, gente, como a nossa live já está se estendendo algum período, acho que a gente conversou bastante aí sobre bastante coisa, né? Eu gostaria de apenas fazer um agradecimento aqui no ar de algumas pessoas que estão por aí, o João Solano, não sei se ele já foi dormir, a Neriman Aires também, que ela foi até convidada a participar hoje, ela falou que ele estava sem câmera e sem microfone, mas não vai haver uma outra oportunidade, com certeza. Eu queria agradecer também ao Flávio Virgílio, né, que está por aí também conosco. Quem mais aqui? Assistência técnica. Deixa eu ver quem mais. O Tiago Seixas. Quem mais? O Wagner AP, que já acompanha a gente há bastante tempo. Um abração aí. O Ronaldo Backup aqui, PHP. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver, o Nod GE Castro, o Thiago Seixas, o Elias Júnior, o Alexander Lima, que é você, né? Entendeu? Deixa eu ver mais, Elias Júnior, o Gabira está por aí, que sempre está conosco. Deixa eu ver mais alguma pessoa que se manifestou aqui, com o qual eu agradeço imensamente a eles. Eles estavam aqui também, hoje foi uma live também que acho que todo mundo ficou mais ouvindo, né? Então não tem muitas perguntas, tem a Nashira também, que está falando algumas coisas aqui, eles estão falando alguma coisa, vou ver se dá para pegar. A Nashira, eu vi aqui um peruano, deixa eu ver aqui onde que é ele aqui. É o Marcos. É o peruano, você conhece ele? Eu estava vendo aqui, estou tentando chegar nele. O Marcos Almeida, é isso? Não é o Marcos Almeida. Você conhece ele, ô amigo? Hein, Ale? Pô, eu perdi ele aqui. Bom, de qualquer forma, um peruano que ele falou, tal, que tem muitas histórias. Aqui eu tô lembrando que eu li, tá? Porque eu não consegui encontrá-lo ele aqui. Tem bastante gente aqui no chat. Bom, gente, acho que a gente conseguiu, acho que, realizar uma live. Eu queria perguntar aqui ao Marco, né? Porque o Marco, ele estava dirigindo. Marco, você teria alguma coisa para falar para a gente tentar arrastar o assunto novamente para aquele tema?
apesar que eu acho que foi importante a gente dar uma pinceladinha nesses assuntos clássicos que tem aqui no Brasil, que nem Varginha, que nem esse do Sul que foi relatado, esse também de Colares, né? É sempre importante a gente lembrar que são casos, digamos, clássicos, né, que nós temos aqui no nosso país. Agora, você queria falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa mais interessante para a gente voltar a falar lá sobre a Antártida, os alguma coisa, Marcos? Pega aí. Eu acho que é interessante sim, a gente abordar outros assuntos, até para não sobrecarregar a mente, né? A nossa e a dos ouvintes aí do chat. É bacana, eu acho que é muito válido. Essa Hangout está excelente. O grupo aí da bancada é muito bala, tirando o chefe bala, que já é bala. É que o pessoal ficou mais comportado hoje, porque o que é legal aqui é que é o seguinte, tá de parabéns aqui o nosso chat, que o pessoal tudo são um pessoal muito bacana aí, eles ficam comportados, parece que são pessoas realmente que estão interessadas nos assuntos, né? Então, algumas pessoas brincam aí, é interessante, até é legal. Eu acho a interatividade legal. E eles formam lá uma bancadinha entre eles. Isso que é legal. É uma pena que aqui não tem muita coisa para se falar, só tem alguns comentários que o Neriman está fazendo sobre o Alexandre aqui, algumas coisas que está falando aqui. Quer dizer, não tem muita coisa aqui que eles estão dizendo. As perguntas aqui acho que estão muito devagar. Então é sinal que eles gostaram aqui e estavam procurando apenas absorver a matéria que cada um aqui tentou passar, né? Eu peço desculpa, às vezes eu tenho demorado muito na minha fala, mas eu também procurei trazer alguma outra informação apenas para acrescentar, né? A ideia nossa, independente do que eu falo, do assunto que é a ufologia, que é o nosso foco, acho que nada impede da gente falar sobre tecnologia, sobre ciência. Eu acho que é tudo importante para a gente fazer um estudo. Vamos para a Antártida. Eu acho que é importante. Eu não sei se o chefe Bala concorda, porque ficar só naquela ideia maçante de falar da luzinha, da escadinha, da janelinha, da anteninha, do botãozinho. Eu não aguento mais essas histórias, viu, chefe? Então, eu acho que vai melhor a gente tentar se aproximar, tentar um entendimento melhor como funcionam essas naves, qual seria, digamos, o biotipo, né, desses possíveis extraterrestres, se são unidades biológicas, são unidades tecnológicas, né, que a gente fica tentando entender se são daqui, se vêm de outras realidades paralelas, né, que não sabemos. Então, eu acho que o estudo da ufologia tem que se estender um pouquinho, por isso que às vezes eu penso, não que eu seja contra aos estritamente científicos, né, a respeito, mas eu acho que chega um momento que a gente deve também alargar um pouco os horizontes, né, e tentar pensar um pouquinho fora do casulo da ciência, porque se chega num ponto da gente começar a tentar entender sobre que essas naves vêm de outras dimensões paralelas, ou provavelmente possa haver, ou vêm de outras realidades, que estão entrelaçadas entre a nossa realidade, então fica muito difícil, às vezes, ter aparelho ou equipamento científico, tecnológico nosso, do próprio homem, para tentar identificar ou medir, né, o potencial de tudo que possa estar ocorrendo, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente também imaginar desse lado, né? Eu vejo... Nós vamos, viu, Ednel? Ah. Nós vamos começar a fazer uma campanha aqui para o pessoal começar a treinar o Remote View, para a gente provar aí para a galera que o negócio... Não, vamos ser os primeiros brasileiros a fazer isso, porque não tem nenhum canal falando e ajudando as pessoas a estudar o Remote View, né? Se a gente começar a fazer, vai ser o primeiro canal a se dedicar a isso. Mas você tem que começar a fazer pelo Bala, hein? Você vai ter que começar a fazer por ele, hein? Ele está com a cara de aprovação. Você tem que trazer um russo para cá, aí começa a falar de remote view, aí, porque os russos gostam muito disso. Aí. Eu tenho duas perguntas, uma para o Edneu e outra para o professor Fábio aí. A primeira, o professor é o Bala aí, ó. Quero ver o que ele veio me dizer. Edneu, oi. A minha visão de tudo que eu já estudei e o que me leva sobre
desacobertamento é a seguinte, é meu ponto de vista, tá? A raça humana vai ter que passar por um gigantesco processo socioeconômico. Qual a tua opinião a respeito disso? Entendeu? Então, eu acho que é um negócio que é de bastante responsabilidade. Nós somos apenas entusiastas. Eu não sou ufólogo, eu sou apenas um curioso, adoro mistério, adoro ciência, adoro tecnologia, adoro ufologia, mas eu não me considero como ufólogo, né? Eu até dou risada, às vezes, de alguns casos, que para alguns ufólogos catedráticos é coisa maravilhosa. Para mim, não me colou. Por quê? Eu tenho o direito de ter o meu nível de pensamento. Eu não sou Maria vai com as outras. Não é porque o cara é o expert nisso, naquilo que eu vou comprar a ideia do cara. Porque eu tenho meu próprio entendimento, eu tenho meus próprios estudos, né? Então eu tenho baseado em diversas coisas quando abro a boca para dizer alguma coisa, entendeu? Eu não fiquei lendo isso, lendo aquilo que estou falando, aquilo que o autor disse. Não, ficou para criar a tua própria conclusão. O que eu estou passando para vocês são as minhas conclusões que eu tenho a respeito. E eu só queria falar o seguinte, a ideia, eu tinha deixado essa live como um corujão, né? A ideia era essa, fazer um corujão. E depois aí desisti do corujão e acabou virando um corujão, tá? Agora eu queria o seguinte, a gente está com mais de 3 horas e pouca de hangout, acho que eu até falei um pouquinho a mais aí, mas me deu a oportunidade de falar, tudo bem? Eu queria que cada um de vocês aí pudesse fazer seus esclarecimentos finais, com respeito a tudo que nós estudamos hoje. Acho que cada um saiu com um pouquinho de aprendizado daqui, né? Eu aprendi bastante coisa com vocês e eu tentei também doar um pouquinho de alguma coisa que eu penso saber, né? Não que eu seja dono da verdade, apenas eu trouxe de uma forma sincera um sentimento que eu tenho, tá? Então eu gostaria de a gente poder também dar uma encerradinha, que a gente vai já para entrar na 4ª hora da nossa live, então está na hora da gente dar uma esquematizadinha aí. Agora tá, é tarde demais, Edneu. O Alexander lá deve estar desmaiado, entrou em coma. Foi o cara que ficou 5 horas com a gente aqui e não falou nada. Estou até preocupado com esse homem. Putz, é mesmo, realmente. Então vou dar a fala para ele, vamos ver. Acho que agora Alexandre, acho que desmaiou mesmo, coitado. Diga aí. Não é você, é o Alex. Caramba, Ali, meu, dá pro seu amigo lá, eu acho que ele realmente tá dormindo. O Alex, você tá vivo aí, Alex? Cena, Terra chamando, ó. Tá em Alpha de Centauro, tá em Ório, onde você tá? Caiu da cadeira, tá tirado no chão na frente do computador. Bom, vou fazer o seguinte, gente, acho que deu... Eu vou pedir pro Bala mandar umas balas nele aí, pô. Manda lá, Bala. Dá umas flechas de escoteiro nele lá. Ele volta aí, ele vai ser convidado aí, ele volta aí novamente. Deixar o Bala se despedir, Dineu, que ele precisa fazer as atividades dele lá, cuidar do filho, ó. Olha a cara dele aí, ó. O meu filho tá dormindo já há 3 horas atrás, eu tenho que trabalhar. O Bala já preparou 3 térmicas de café e vai pra vigília agora. Eu tô aqui terminando o material aqui do meu trabalho, de fato, aí, enquanto estava ouvindo o Edneu, então resolvi continuar trabalhando aqui. Porque, Bala, você não sabe, né? Você não sabe, Bala, sabe? Não sabe. Eu sou ilustrador também, meu. Pô, então tu sabe como é que é, né? Mas eu sou ilustrador da unha, cara, não sou do... eu sempre desenhei... As minhas últimas tarefas aqui artísticas têm sido fazer os alienígenas de casos, né? Esse aqui, no caso, é o caso Kelly, do Kentucky. Bonito, hein? Tô me divertindo pra caramba isso aqui. E foi encomenda aqui do Thiago Tiquete, né? Livro de caso aí. Tá aí, ó. Porque quando eu penso nesse caso, eu me lembro do filme Sinais, porque... É verdade. Você já reparou, Bala? Não, eu me lembro também. Vocês se despedindo, cada um dá uma só despedida e passa pro outro aí, vai. Então, eu vou me despedir primeiro, porque realmente eu tenho que me concentrar aqui num texto que eu estou fazendo aí, porque não é só ilustração, eu também trabalho com texto e coisa, né? E tenho que entregar isso para jornal amanhã de manhã. Então, só não me concentrar, não sai nada. Então, eu queria agradecer de novo o convite aí, Edneu e turma. Eu precisar de mim aí qualquer hora, dar o toque. Agora estava sem câmera quando o Fábio me passou o link. Também estava sem bateria na minha câmera. Eu liguei aqui, eu entrei, né? Então, vamos lá, vamos seguir o barco. E realmente é isso, nós precisamos pensar muito sobre o que nós vamos falar como ufólogos. Nós, ufólogos, podemos ter
nos enxergar como talvez os grandes professores de uma nova era. São pessoas que estão espalhando pela humanidade a crença e o entendimento de que nós não estamos sozinhos nesse universo. Então, ninguém parou para pensar exatamente nisso, nós ufólogos, né? Nós pesquisadores, nós difusores da ufologia. Eu acho que o nosso grande papel é esse, é ser um missionário da nova era, vamos dizer assim, no sentido de preparar as pessoas, de colocar, de desmistificar essa coisa toda, de tentar colocar, alinhar as pessoas em direção a essas civilizações que possivelmente nos brindam com a presença. Então, é isso que eu queria dizer. Um abraço para todos aí. A gente vai se falando aí durante as semanas aí. Valeu, gurizada. Um abraço. Valeu, Bala. Pega aí, Marco. Beleza, tio Fábio. Muito obrigado aí, gente. Eu acho que foi muito bom esse hangout. A gente se divertiu, passou conhecimento, recebeu conhecimento. E ninguém é como o Bala falou, ninguém é dono da verdade. A gente está procurando fazer um trabalho aqui para que a gente possa trocar ideias aí com o pessoal do chat, com nós mesmos, né? Sobre esse assunto tão intrigante aí que é a ufologia. Agora, Bala, o negócio é o seguinte, irmão. Ah, já foi embora. Eu ia te pedir para fazer uma maquete de uma Vimana, só que eu queria ela com 4.000 quilômetros aí de comprimento que eu vou dar pro meu amigo Alec aí, tá, Alec? Beleza? Valeu, Alec, valeu pelas informações. Cara, depois em off aí eu quero ver se tu aprendeu já a utilizar aquele software lá que a gente baixou, que eu achei ele muito interessante. Eu quero que tu me ajude aí a entender ele, falou? Gente, muito obrigado, Edneu, Fábio, Obrigado a você. chat aí, um abraço, até a próxima. Obrigado aí, Marcão. Muito legal mesmo. Acho que foi uma live excelente aí. Deu para a gente desenvolver bastante assunto aí. Eu agradeço a sua presença. Pô, Agora, cara. pô, será que o Alexandre 2 aí, ele já acordou? Não, acho que O não. Alec não, o Alexander. Aí, ó, acordou o Alexander aí, ó. Volta aí, voltou. Ô, Ale, poxa, você acabou ficando aí de escanteio. Eu só devo Mas te tá bom, pô. Foi só participar agora. perdão, Muito bom. porque Ô, o assunto se estendeu aí, até eu que não era para falar, acabei falando bastante. eu acho que é legal, Ednei, eu colocar para o Alexander, já que ele não tem. Tem uma pergunta aqui da, da Lustitia, né? Põe aí. Lustitia, né? Que é uma pergunta que é o seguinte, ó. Vou deixar pro Senna responder. Ó. Uma pergunta que me inquieta. Por que quase todo mundo que fala de vida extraterrestre acaba misturando religião com esse tema? Isso é bem humano? O que você diria aí, Senna? Opa. Então, cara, misturar religião com a ufologia, isso é um tema aí muito retórico, né, cara? Muita gente que coloca como divindade a ufologia por causa que eles acham que Jesus Cristo é um extraterrestre e tal, esse tipo de coisa. Então eles acabam difundindo essa história, né? Ficam começando a dizer que, na verdade, Jesus Cristo é um extraterrestre e tal. Devido a isso é que ele veio de outro planeta. E até hoje, né, cara? Eles colocam como extraterrestres como deuses, né? Isso é muito do ser humano. Não tem aquela história daquela ilha que o ser humano chegou de avião e eles começaram a adorar, né? Fazer aquelas estátuas de palha de avião. Também os pessoais aqui, os povos indígenas norte-americanos aqui, né? Que adoravam também a serpente, Quetzalcoatl e outros deuses deles também. Acho que devido a isso que essa coisa de adoração de que veio do espaço, né? Veio dos céus, eles acabam adorando os extraterrestres como deuses. Isso é muito do ser humano também, né, cara? Não, legal, acho que a visão, você passou uma visão aí que de fato colabora, sim, é válida. Acho que deu para responder para ela, né? Como a sua participação foi pequena, eu vou mandar agora uma segunda para você, que também é dela, e vai, você responde aí. Ela coloca o seguinte numa afirmação, né? Vamos ver o que você poderia dizer. É,
A revista UFO foi responsável por destruir a imagem de pesquisas sérias Vê se não desse tem lá. fenômeno. Só interessa dinheiro para eles, por isso os maiores pesquisadores do Brasil se afastaram dessa revista. Só interessa dinheiro para eles, por isso os maiores pesquisadores do Brasil se afastaram dessa revista. Acho que alguém tá com o microfone aberto aí. Acho que é daí, hein? Eu escutei aí o microfone daí. Espera um pouquinho. A Ruth entrou aqui. Ah, não, é o Rude que entrou. É o Rude. Rude, muta o microfone aí. Daí o Rude já fala aí. Aí pode falar, Alexander. Era o Rude, desculpa aí. Eu pensei que era o seu, cara. Eu não via, eu não tava de olho na sala. Então, devido ao apito aqui, você tem como repetir essa pergunta, Fábio? Então, a pergunta é uma pergunta que a própria Lustitia, que ela coloca, que é o seguinte, ó. A revista UFO foi responsável por destruir a imagem da pesquisa séria desses fenômenos. Só interessa dinheiro para eles. Por isso, os maiores pesquisadores do Brasil se afastaram dessa revista. Ela quis dizer o seguinte, que a revista UFO, ela acabou sim tomando conta, né, digamos assim, né, de algumas pesquisas, né, e fenômenos, e que para ele se interessou dinheiros, né, por isso que alguns ufólogos se afastaram. O que você diria relativo a essa conotação dela? Olha, cara, essa já é uma pergunta delicada, né, com relação, aí no caso, a revista UFO, né, e o trabalho deles. Eles foram pioneiros na questão da ufologia no Brasil e no mundo. Porque você sabe que a revista UFO inicialmente foi internacional, né? Depois que o esqueci agora o rapaz lá que é o dono da revista UFO, Givaer? o Gevaer, Ademar? né? José Givaer. Isso, né? O Ademar Gevaer praticamente lançou a fase brasileira dessa revista. E assim, se não fosse por eles também, nessa questão, seria muito complicado hoje em dia, né? A gente ficaria meio que um tema muito solto, né? Praticamente. Como que iria discutir ufologia no Brasil se não fosse por eles, na é verdade? E cometer erros todo mundo comete, né, cara? Então, sei lá, né? Como eles também cometeram esse tipo de erro, eu acredito que é muito fácil julgar assim por cima. Mas eles fazem um trabalho impressionante até hoje e eu acredito que eles podem dar a volta por cima nessa questão, sim. Não, bacana, acho que é isso aí, o Bala propriamente colocou aí a Comissão Brasileira dos Ufólogos, o pessoal está se organizando, tentando unir, né, aonde é possível. Isso é interessante, e o Givair com certeza, promissor, acho que o trabalho que ele fez aí sempre deu um up, sim, eu acho que ele tinha que cobrar, porque acho que você tem uma revista, envolve uma série de profissionais, e pesquisa, e não é fácil, né? Acho que é uma coisa que tem que ser cobrada. Agora, as opções que ele fez ou não, que as pessoas às vezes colocam de direito aí, né? Acho que cada um tem uma formação. Eu acho que o que vale é um bom propósito, né? Então, acho que muitos propósitos ele conseguiu alcançar, né? E outra, foi uma coisa que ele que ele caiu, né? De corpo e alma. E a remuneração era válida, né? Agora, aí cada um tira, né, as suas questões. Acho que muitos eventos que eu já participei, digamos, da UFO, né? Claro, a gente vai até os lugares, gasta, paga também por evento. A gente viu muitos eventos que ficaram negativos, né? Não teve o público, ou acabou tendo custos maiores, imprevistos. Então, há esse tipo de situação também, né, que a gente tem que levar em conta, né? Porque às vezes muita gente pode falar, mas lucrou lá, mas também teve prejuízo de um lado, de outro, né? Então eu acho que ele tem muito mérito, né, para isso, né? Acho que todo mundo erra, mas também houve muitos acertos, né? Então isso a gente tem que levar em conta. Então, né, Fábio? Ele tem a sua grandeza em termos de contribuição, é o que eu acho. Agora, o que ele está fazendo daqui para frente é uma questão de cada um, né? Olha, é até uma questão de a gente filtrar. Acho que tem muitas pessoas, a gente tem muitos pastores da ufologia, né, hoje, né? Uma coisa aí que está sendo muito normal, digamos assim, né? Isso é ruim, é péssimo. Mas é aquela, eu acho que cada um vende
a sua alma, digamos assim, para alguns propósitos, Não, né? mas o que eu tô te Escusos ou benéficos, digamos assim, né? Vamos colocar dessa maneira. ele tem Né? Mas contribuição. aí é escolha, né? Mas é escolha. Eu não posso debater o caráter da pessoa, mas tem muitas pessoas que talvez são indisciplinadas ou muitas vezes vê com uma conduta errada, mas acabam fazendo coisas boas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que levar em conta, porque senão a ufologia ela já está tão conturbada, né? Tanto desprezo de algumas pessoas, outras pessoas que se afastam, né? E ficam na sua. Então acho que a gente tem que unir, eu acho que tanto as pessoas que estão do lado de cá, como as outras pessoas também que acabam desse lado ao qual estão aí visualizando, né? Acho que o que a gente está colocando aqui de proporcionar também uma coisa boa, porque se a gente não tiver paz na ufologia e também as pessoas têm o direito mesmo de falar, eu acho que super é válido, o papel é esse também da ufologia, a participação de todos, mas algumas indiferenças a gente tem que, não é que deixar de lado, mas é aquela, vai mudar alguma coisa se a gente ficar acrescentando os defeitos das pessoas? Não, vamos para as qualidades. Uhum. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Fica sempre um confronto, né? Uma pergunta que eu vou te dizer: você acha que ele sabe muito mais do que ele divulga? Olha, eu acho que chega muita informação para ele, né? Você imagina uma revista com mais aí de 30 anos, promissora, ele nasceu praticamente, nasceu na ufologia, né? Lida com grandes pessoas, a divisão de egos é muito grande na ufologia, né? Mas ele tem profissionais muito capacitados com ele ali no mundo, né? Hoje ele é um delegado aí da ufologia da América do Sul. Então, eu acho que para alguém chegar no ponto que ele chegou, é porque ele sabe, né? Lá fora, geralmente, quando você vê o Gevaer aí, o pessoal pergunta mais dos casos clássicos. Nem sempre eu acho que tudo aquilo que ele sabe, ele pode colocar, né? E outra, nem todo mundo vai entender. Então, de bastidores, olha, com certeza, eu acho que a bagagem é muito grande. Não, eu não desmereço ele. Eu acho que a contribuição dele para a ufologia brasileira, e até nível mundial, é excelente. O que ele começou a fazer daqui para frente é uma questão dele, entendeu? Só eu torço para que ele não enfraqueça o conhecimento que ele tem, que ele continue divulgando cada vez mais. Tomara que isso aconteça. Agora, tem gente que não considera isso. Eu considero ele um puta ufólogo muito bom que ele fez pela ufologia, muito grande. Não pode se desprezar, não, hein? Não, sem dúvida, eu acho que tem. Foi citado aqui o Rafael Cury também, com certeza, Curitiba faz. Eu acho que cada um tem o seu papel na ufologia. Eu acho que tem que se somar e não ficar nessa linha de confronto que há aí na ufologia. Eu acho que se cada um se preocupar com o seu trabalho, eu acho que a ufologia decola, né? Porque se você for ficar voltado em grupinhos, em panelinhas, na ufologia, é complexo, mas a ufologia, sabe o que é interessante dela? Acho que nas escolhas das pessoas, que como ela tem várias vertentes, então você vai pegar, olha, do Gevaer eu gosto dessa linha, olha, do Rafael tem essa, olha, do Paulo Werner tem essa aqui, e assim por diante. Eu acho que isso que é legal da ufologia, porque como tem muitos profissionais nas suas distintas áreas, e nos seus casos também, então isso que é enriquecedor. Então, é claro que muita gente fala assim, o Gevaer detém o monopólio da ufologia, pô, mas é só ele que se dedicou. Toda revista que tem aí, o pessoal às vezes não tem a dedicação que ele teve. Então, acho que tudo isso conta. Né? Não é enaltecer, mas é um trabalho de valor. Né? Um trabalho de valor, sem dúvida. Acho que por causa dessa grandeza, dessa exposição, as pessoas esperam sempre o máximo dele, né? Acima. E às vezes algumas se frustram. Acho que é isso aí, é o meu ponto de vista, entendeu? Não, eu acho que, com certeza, acho que vem a questão, muita gente coloca, quem será que vai substituir o Gevaer? Não é quem vai substituir o Gevaer, né? Eu acho que o propósito bom da ufologia, de todos que estão lutando por ela, porque que direito que a gente tem de falar assim, olha, eu acho que aquele lá é melhor para entrar no lugar dele? Ele vai deixar ele deixa um legado. Agora,
nem sempre agrada, né, as escolhas, né, das pessoas relativa a quem será o próximo general da ufologia, digamos assim. Eu acho que ninguém quer esse tipo de taxação, né, relativa a isso, mas, enfim, vamos deixar as coisas aí acontecerem, acho que cada um fazer o seu trabalho, né, e somar, acho que o canal do Edneu, como outros canais que eu participo, eu acho que está aberto à discussão, né, acho que tudo aquilo que for para estar elevando a ufologia, e a gente está discutindo bem, né, os casos da antiga, a casuística atual, né, tem muita coisa bacana. O problema é que eu concordo, muitas coisas, às vezes, num tema de revista, ela tem que seguir uma pauta, né. Aqui no Edneu a gente tem uma liberdade maior, a gente fala, coloca as nossas opiniões, as questões investigativas, os autores, né, a questão foi colocada aqui, filosofia, teosofia, enfim, você vê, o negócio é muito maior. Então, acho que bacana, eu não me preocupo, eu acho que Verdade, então, eu não me preocupo quem vai ser o melhor daqui para frente para ufologia, mas sempre o que todos nós podemos fazer melhor para ela. Então, acho que é bacana, tem muita gente aqui no Edneu, por exemplo, você mesmo, você estava do lado de lá, você gostava de ver, hoje você fala, olha, foi dada a oportunidade, eu vou começar a apresentar o seu trabalho, nem todo mundo vai gostar, né? claro, sem dúvida. Isso aí Mas a gente luta para isso, né? é o somar, Mas, né? Somar. sim, sim. Fortes, Mas é aquela, eu acho que mesmo dentro de um regime fechado, vamos colocar assim na China, não é? As pessoas lutam, né, para estar expondo as suas ideias, mesmo que seja restrito, mas acaba fazendo. A ufologia no Brasil é aquela, numa rodinha de amigos, né, como eu falei pro Dineu, a rodada dele, ele que tem que pagar, a gente discute, e bastidores também, eu acho que não tem o que esconder mais hoje, as coisas são muito claras, né. verdade. Então é isso, vamos despedir da galera aí, agradecer a todos aí nessas longas aí 4 horas, né, que o Dineu, Realmente. agora tá, os hangouts do Dineu agora é de 4 horas aí, tô só vendo aí, haja água e outros aditivos, né. Agradecer a presença mesmo aí também dos futuros que vão estar nos vendo, né, e vamos a outros temas, vamos tentar, eu gosto de hangout mais curtinhos, mas vamos lá, os prolongados aí, o Alec também é maratonista, agradecer o Bala que teve aqui, né, eu nem sei se o Rudy entrou de volta, tô aqui, tô por fora, não, nem entrou de volta, mandar um abraço pra Tati, que tá aí também, e o Marco aqui mais uma vez, o Senna, né, e vamos pro próximo hangout aí, e com você, Ednei. A ideia aí foi fazer um madrugadão, né? Aí nós desistimos de fazer, acabou acontecendo um madrugadão. Mas tudo bem. Corujão, então deixa eu passar a bola aqui para o Ale também, Ale, para dar uma despedida aí. Eu agradeço a Alexandre. Não vai faltar oportunidade, você vai vir outras vezes aí, vai ter oportunidade de falar. Hoje a bancada estava meio fervendo com bastante pessoas, né? Mas vai ter o seu momento, tá bom? Agora eu vou passar para o Ale aí para dar um esclarecimento final, mas para de falar de Vimana, chega de Vimana. Tá? Ih, o Ale dormiu. Então é isso aí, pessoal. Terminando aí mais um Hangout. Mandar um abraço pro pessoal do chat aí, os amigos da ufologia. E os próximos que verão aí esse vídeo, né? Isso aí. Então, um abraço pro pessoal da bancada também. E vamos ver, né, o que acontece nos próximos capítulos da ufologia. Isso aí, Ale. Valeu. Valeu mesmo, obrigado aí pela presença, Ale. Acho que você contribuiu bastante aí com seu conhecimento, isso é sempre bom. Cada um traz um pouquinho daquilo que sabe, né? Agora eu vou pegar o Marco também, o Marco, que ele é praticamente ele que deu a ideia da live, né? Então acho que foi a contento, mesmo que a gente não tenha desenvolvido tudo que aquilo que a gente pensava, mas vai haver outras, né, Marco? A gente volta a falar sobre o assunto, que tem muita coisa para dizer sobre a Atlântida. Então eu queria que você desse aí seus esclarecimentos finais. Obrigado, Ednei. Não, quem puxou essa live hoje aí foi o professor Fábio aí. Me chamou lá, eu estava na rua, vim para cá correndo, a gente tentou fazer um material, não conseguiu.
mas a gente vai produzir esse material e a gente vai continuar segmentando aí o assunto Antártica. Mas eu acho que, pô, cara, foi legal demais aqui. A gente falou de Antártica, entrou em Varginha, saiu de Varginha, pegou o avião lá para Operação Pratos. Foi bacana, uma troca de ideias aí, muito fantástica. Espero que o Alexander 2 aí nos dê a presença dele numa próxima Hangout aí. Pô, só gente do bem, gente boa, cada um trazendo a sua bagagem de conhecimentos, né, Edneu? Acho que foi super Essa é a ideia, positivo. né, Marco? Cada um trazer um pouquinho, né? E eu acho que cada um conhece um pouquinho de cada coisa e contribui, né? Seu conhecimento. Todo Deu um mundo momento contribui, ninguém é pipoca, dono da verdade. rolou Né? até aquele momento pipoca que começou a esquentar a panela e começou a explodir as pipocas e todo mundo começou a puxar a sua pipoca para o seu lado. Isso que é bacana, gente. Não tem preço. E o tremendo do respeito, né? Cada um, né? Então, isso que é legal. Foi Então, muito o nosso canal, a gente está conseguindo atingir um nível bom, porque a gente deixa tudo liberado, né? A gente deixa aqui aberto, é aquilo que eu digo. Aqui é um bate-papo aqui numa mesa de boteco aqui, tomando cachaça. isso, só Aí o falando. pessoal começa a ficar muito louco, aí começa a falar um monte de... Não, muita coisa legal saiu aí, gente. É isso que é o importante, tá? Independente das matérias flutuar, né? O legal é que é da matéria aqui do nosso canal, ela flutua, né? Ela flutua e sempre vai no mesmo ponto. Então, a gente não fica preso, rígido apenas só num assunto. O importante são conhecimentos gerais. E, né, a gente fala um pouco de cada coisa. Mas obrigado, Marco. Eu espero que a gente possa, quem sabe, a semana que vem, fazer alguma coisa nesse Estamos ponto. sempre às ordens aí, Edneu. Brigadão mesmo, brigadão de coração. Agora eu vou passar para o nosso Fábio, que ele que faz o segundo tempo aí, né, Fábio? Pega aí, Fábio. Vamos lá, vou pegar de novo então, hein? Já que é para pegar, agradecer aí a toda a galera aí mais uma vez aí que participou com a gente, né? Vamos ver se a gente faz alguma coisa ainda esse final de semana aí. O Marco aí tá terminando um negócio, a gente vai complementar também, né? E tentar fazer um bate-bola rápido, né? Que senão o pessoal vai ficar enjoado aí, Dinho. Vai ver a minha ruga, a sua, vai ver os cabelos aí que não tem mais aí no Marco aí. Vai E até os, na... e os Ale aí que não aparece, né? O Ale que aparece de vez em quando, o Ale que acho que deve estar com o cabelo bagunçado, né? Então, por isso que ele não tá se Hoje, mostrando na câmera. hoje foi o Corujão, né, Fábio? Foi o Não, Corujão. o pessoal queria aí uma coisa prolongada aí, né? É o que eu falei pro Dineu, eu falei, Dineu, vamos fazer um negócio aí mais tarde aí e vamos fazer umas 3 horinhas, pô, 3 horinhas é horinha que não acaba mais, viu? Maravilha, mas acho que valeu a pena. Eu agradeço você, agradeço a Lê, os dois Ale, os dois Fábio que teve aí, o Marco, o Bala. Eu acho que foi excelente a live. Então, gente, eu vou agradecer a todo o pessoal que esteve aí. Aliás, eu acabei de apagando aqui. Deixa eu ver se eu falo o nome de algumas. Ih, cara, eu apaguei aqui. Eu desliguei a parada aqui, não vai dar para falar, gente. Eu ia falar o nome até do peruano lá, eu agradeço ele. Ele falou que é de Machu Picchu lá. Eu não lembro o nome dele, mas ele volta aí para falar com a gente. Quem sabe dar uma oportunidade para ele falar do caso. Ele está falando que ele já viu muita coisa lá sobre OVNI lá na região dele, que provavelmente vai ter. Bom, gente, eu acredito que a gente atingiu o objetivo, cada um trouxe um pouquinho do que conhece, ou pelo menos procurou trazer de boa vontade aqui para todos nós, né? Todos nós já aprendemos um pouquinho. Eu agradeço a todos vocês, gente, o pessoal da bancada, o pessoal do chat aí, que eu não pude ficar muito em cima, mas eu acho que ficou todo mundo ouvindo aí o que cada um disse aqui. E eu agradeço a todas as pessoas que nem pelo menos um bocadinho ficou aqui conosco, tá? E agradeço imensamente mesmo. E a gente vai realmente retornar em breve. O que eu posso desejar para vocês é um bom final de semana e um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom, gente? Uma boa noite a todos, tá? Muito obrigado pela presença, tá ok? Abração.